Olá, bem-vindos a mais um episódio do Feira do Euro. Estamos de preto. Estamos em luto. A Seleção Nacional deixou-nos assim, vestidos de preto. Estou eu, João Ricardo Santos, de preto. João Miguel Costa, de preto. E até o nosso convidado, que não pedimos roupa específica, veio também de preto. João Ricardo Pateiro, vestido de preto também. Isso foi completamente ao acaso, teres trazido essa roupa. Sim, completamente, mas ando muitas vezes com polos ou camisas ou azul muito escuro ou preto, portanto é normal vocês encontrarem-me com... É uma tendência, é mas tendência. Estás também de luto como qualquer português, tendo em conta a eliminação de Portugal aos pés da França, não é? Mais por aquilo que não jogámos do que por termos sido eliminados. Não tanto neste último jogo até, mas por aquilo que não jogámos ao longo do europeu e gostava de sentir orgulho, claro que pela vitória de Portugal, se fosse possível no fim, como aconteceu em 2016, mas gostava muito de ter sentido orgulho por aquilo que foi a prestação, por aquilo que tivessem sido as exibições, pois, que não aconteceram da seleção portuguesa. Ainda por cima, tu, ex-relatador da TSF, estamos a falar de uma carreira inteira a ver a seleção jogar, às vezes melhor, às vezes pior. Tiveste em 2016 no Stade de France, viste se calhar uma seleção não deslumbrante, mas tu sentias, de certa forma, que a seleção de 2016 estava mais lançada para a vitória do que esta, por exemplo? Apesar de toda a gente indicar esta como a seleção mais favorita. Sentimos uma coisa, que a seleção de 2016, que acabou por ser campeã da Europa, teve também aquela felicidade de ter ficado no lado certo da chave. Ao contrário da seleção portuguesa agora no Euro 2024, em que fica do lado mais complicado, teoricamente, e depois na prática também, do lado mais complicado da chave para chegar à final. E isso acabou por ter ali um peso muito importante. Mas sinto outra coisa, que é, sinto que nós, como ganhamos em 2016 sem praticar um futebol que fosse muito atraente, muito apelativo para a plateia, que agradasse muito à plateia, a seleção portuguesa a partir daí faz-me lembrar um bocado daquele jogador de casino, que foi ao casino uma vez e ganhou, e que agora vai sempre ao casino na esperança de voltar a ter um lance de sorte e voltar a ganhar daquela maneira, e dificilmente Portugal ou qualquer seleção ganha um torneio desta importância a jogar daquela forma. É preciso uma conjugação de fatores para ganhar a jogar daquela maneira, mesmo numa modalidade como o futebol, onde mais vezes acontece uma equipa que joga pior poder ganhar, desde logo porque é uma modalidade que pode ficar 0-0. Se nós pensarmos, poucas modalidades podem ter um resultado final de 0-0. O atletismo talvez, eu estou a falar de modalidades com baliza, ou que tenham, no caso do basquetebol, um cesto e que permita pontos, ou o voleibol uma rede. Sim, mas é altamente improvável. O basquete terminar empatado é uma porcentagem muito reduzida. E no basquete tens uma coisa, uma equipa que joga muito bem ganha o jogo, seguramente ganha o jogo. Uma equipa que joga mal, muito mal, se o desnível for muito grande, essa equipa é massacrada, é derrotada, e no futebol não é assim. Uma equipa que joga mal pode ter a felicidade de ganhar o jogo por 1-0 e... Por isso é que é tão apaixonante, não é? Vamos mandar para genérico, com este peso todo nos ombros ainda. Eu posso só, antes de claro, genérico, claro. Eu ainda não falei quase. Mas queres falar? Sim, estás aqui para isso, não é? Mas vou falar com este tom, porque acho que é o tom que descreve aquilo que nós estamos aqui a... E não é o tom dela. Não é o tom dela. Eu queria só dizer que às vezes nós condenamos as pessoas, condenamos os atos e ficamos realmente, aquele gajo é um animal por aquilo que fez, é uma pessoa perfeitamente condenável, e depois, anos depois, a própria vida no geral, seja ela de futebol ou outra coisa qualquer, acaba por nos mostrar que às vezes as pessoas, era só uma visão diferente. Por exemplo, o Ricardo Sapinto bateu num selecionador e na altura toda a gente o condenou como isto é um ato grotesco e animalesco. Anos depois eu dou por mim no sofá de minha casa a ver um jogo e a pensar, eu não estou assim tão contra o Sapinto, estou contra ele ter batido no outro Jorge, estou. Mas há um ou outro que também podiam apanhar. Não estou a dizer quem é. Atenção, eu não estou a tentar dizer que ninguém merecia levar na cara. Não foi isso que eu disse. Porquê é que estás tão chateado contra o Roberto Martínez? Tu é que estás a dizer que é o Roberto Martínez. Eu posso estar a dizer para outros, até de outra seleção. Pode ser, por exemplo, o da Moldávia, que em princípio nunca vai ver isto. Agora, nem sempre, às vezes, nós somos demasiado... Estás a fazer um apelo à violência, é isso que está a acontecer? Eu estou a fazer um apelo a que as pessoas pensem mais na causa e não só na consequência. Às vezes há uma outra coisa que nós estamos a avaliar de forma errada. Claro. E aqui, eu coloquei o quadro aqui por acaso, atenção, sabes que nós metemos os quadros aleatórios. Sim. No meio, normalmente era o do Éder que estava aqui,
Pá, achei por bem que o Sapinto também merece a homenagem dele. Pronto, eu antes de ir para o genérico queria dizer que às vezes devíamos repensar melhor a forma como criticamos as pessoas e agora espero que ninguém se lembre de tocar no selecionador português, porque eu admiro muito o Roberto Martins, acho que ele é uma excelente profissional. Mas João Ricardo Pateiro, de certa forma estás habituado a ver futebol de forma desapaixonada, não é? Ou seja, apaixonado pelo futebol, mas desligado de um ou outro clubismo. Assim. Essa carapaça que tu és obrigado a manter durante o teu trabalho ajudou-te também, se calhar, a não te ligares tanto a Portugal? Ou seja, tu, se calhar, no pós-jogo contra a França, que Portugal foi eliminado, se calhar eu e ele estávamos muito mais chateados, se calhar, do que tu. Tu tens se calhar consegues mentalmente desligar-te. Eu ficaria, voltando um bocadinho àquilo que estava a dizer, ficaria mais aborrecido se eu tivesse visto Portugal a jogar um futebol fantástico durante o europeu e depois ter ali, por exemplo, quando foi aquele europeu que Portugal foi eliminado na mão do Abel Xavier e praticou um futebol na Holanda, ainda se chamava Holanda, não é? Está ali. Nos Países Baixos. Temos ali a imagem do Abel Xavier. Sim, eu aí tive orgulho no desempenho da seleção portuguesa. E é isso que eu, não sei se isto é uma visão demasiado romântica do jogo, que pouco resultadista, digamos assim. Mas é claro que vibrei imenso quando vi Portugal campeão da Europa em 2016, emocionei-me até a ver Portugal campeão da Europa. Lembro-me daquilo que disse no momento do relato, coisas que preparei para a possibilidade daquele momento acontecer. Tu preparaste para isso, ou seja, tu acreditavas, tu levavas um plano no teu bolso, claro, se isto corre bem. Claro, porque tu não podes, num momento tão importante daqueles, que é um momento, se acontecesse, e aconteceu, é um momento histórico. Tu não podes deixar, neste caso o relatador, não pode deixar, não deve e não pode, deixar tudo ao sabor do improviso. Houve muita coisa, há um momento em que eu digo, levanta-te Camões, sai dos Jerónimos, levanta-te Camões, sai dos Jerónimos e vem festejar connosco, levanta-te Eusébio, sai do Panteão Nacional e vem festejar connosco e traz a Amália e vamos cantar numa casa portuguesa, fica bem, esta taça com certeza. Isto foi uma coisa que eu levei escrita para a possibilidade daquele momento acontecer. Eu quero só agradecer, porque eu vou fazendo paralelismo com alguém do teu meio, Luís Freitas Louro, quero agradecer à minha mãe por poder ter vivido este momento in loco. Aqui, não é? Sim, agora. Eu sei que o Luís é que dizia isto relativamente ao jogo, mas eu quero dizer relativamente a ti. E também a minha mãe, outro paralelismo com a minha mãe é, o que eu senti com Portugal, era o que muitas vezes a minha mãe me dizia quando eu fazia algo mais neira. Daquelas que ia buscar, ela deu-me tanta educação para eu não fazer aquilo, eu fazia uma coisa qualquer em que eu falhava na minha educação, e ela dizia, mas eu não estou chateada, eu estou triste, eu estou desiludida contigo. Desiludida. E é isso que eu sinto com Portugal. Eu não estou chateado, malta, eu estou triste. Estou triste e desiludido. Eu sinto que esvaí-me, dei tudo o que tinha, esvaziei o meu tanque e não consigo fazer mais. O esvaziar o tanque é do Cândido Costa. Cândido O Cândido Costa costuma usar essa. E ainda por cima, estou percebendo que tens um leque de jogadores, um naipe de jogadores que te permite praticar outro tipo de futebol. Esta para ti é a melhor geração de sempre da seleção portuguesa? Não sei se é a melhor geração de sempre, mas é uma grande geração, uma geração muito boa, com muito talento. Houve outras gerações, se nós lembrarmos de Rui Costa, Figo, Deco, Maniche, estamos a falar também de uma geração... Mas se calhar Fernando aqui tens Couto, soluções como Ricardo nunca Carvalho, tiveste. Enfim, Se calhar agora tens soluções como nunca tiveste. Consegues ter 2 ou 3 seleções, não digo iguais, mas muito próximas umas das outras. E não podes dizer iguais porque eles mostraram que várias coisas mostraram que não são iguais. Primeiro, quando eles foram colocados lá dentro, os que não jogam sempre também não corresponderam, isto também é a realidade, porque eu vejo muita gente dizer que o Roberto Martínez se calhar não deu as oportunidades devidas àquela malta, porque no jogo que eles jogaram rodou-se tudo. Está bem, há questões coletivas que estão associadas a isso. Realmente eles não cumpriram com as questões coletivas porque se rodou muita gente, mas há questões individuais, há mínimos olímpicos da parte individual dos jogadores daquela qualidade que não foram cumpridos, e por isso se calhar é que levou também um treinador, um selecionador numa fase mais adiantada do torneio, a não querer apostar um outro. Eu acho que isto também não é só à toa, apesar de eu repetir, e acho que a seleção padeceu imenso com o facto de não se conseguir retirar os estatutos de campo, e não retiramos malta que se calhar devia ter sido retirada para adicionar outros que podiam acrescentar coisas diferentes, acho isso, mas também há aqui uma cota parte de culpa de quem se calhar no momento que lhes foi dar a oportunidade não demonstrou tudo, não é? Sim, mas também não foram os jogadores e não fomos nós que decidimos jogar com 3 defesas centrais e jogar com os laterais por dentro a fazer de mais um médio para equilibrar as contas do meio campo e inventar... Coisas que nunca foram inventadas, que nunca foram feitas, nunca foram treinadas. Isso não fomos nós que pusemos Portugal a jogar dessa maneira. Olha, vamos já falar de Portugal de uma forma mais aprofundada, mais técnico-taticamente correta. Logo a seguir, sabes o quê? Não. Ao nosso magnífico genérico.
E estamos de volta deste magnífico genérico. Agora sim, vamos falar. Já estamos com as nossas roupas novamente. Também já passou. Um gajo tem que dar ao top tudo. Já estamos todos a pensar no Mundial. Já estamos vestidos à seleção novamente. Já estamos novamente com os nossos equipamentos gentilmente cedidos pelo Mundo Desportivo. Sigam no Instagram o Mundo Desportivo. Façam as vossas encomendas se assim o desejarem. Ora bem, Portugal. Já falamos ao longo deste podcast sobre vários jogos, sobre várias nuances. Portugal perde contra a França nos penaltis. Foi se calhar o melhor jogo que Portugal fez. Sim, sim. Tu achaste que Portugal, apesar de ter feito um jogo superior, se calhar à França, tipo, foi muito igualado à França, mas se calhar ligeiramente superior, uma outra ocasião, se calhar superior. Achaste que ainda assim havia algo mais que o selecionador podia ter feito, apesar de termos sido superiores à França? Acho que sim. Tenho a certeza que sim. Por exemplo, não ficar com alguns jogadores com rendimento sofrível o jogo todo, ao contrário da seleção francesa, por exemplo, que Didier Deschamps retirou de campo jogadores com um estatuto grande como Antoine Griezmann. Mbappé também saiu mais tarde, sim. Que ao dia 2 foi suplente, Antoine Griezmann. Não só o retirou nesse jogo, como por exemplo hoje, no dia que estamos a gravar, a frente à Espanha, foi suplente. Antoine Griezmann nem sequer entrou nos contas iniciais. Em alguns jogos, Bernardo com rendimento baixo, Bernardo Silva, que é um jogador que eu gosto imenso, com rendimento baixo, ia ficar em campo o tempo todo, a sair Rafael Leão e a passar Francisco Conceição para o lado esquerdo e depois ter que vir. Pois, mas é uma asneira que tem a ver com proteção, penso eu, de alguns egos. Cristiano Ronaldo a fazer os jogos todos, o tempo todo, com também rendimento que eu acho, se repararmos do Cristiano Ronaldo, retens um livre para defesa apertada do guarda-redes. Ele deixa o Bruno Fernandes finalmente marcar um livre. O Cristiano Ronaldo. Tem um toque de calcanhar também. Único livre que eu acho que era para ele. Um toque de calcanhar, uma assistência de calcanhar muito boa, penso que no primeiro jogo da seleção portuguesa, para o Bruno Fernandes também. Vitinha que não faz gol. Ou para Vitinha, sim. Que não faz gol. Foi o Vitinho, exatamente. Sim. Ele aparece e depois não consegue finalizar. É um bom calcanhar. E não tens muito mais. E se tivesse sido, basta que nós façamos este raciocínio, se tivesse sido Gonçalo Ramos o titular nos 5 jogos da seleção portuguesa, e se Gonçalo Ramos terminasse o torneio com 0 golos e com o nível exibicional de Cristiano Ronaldo, eu gostava de saber o que é que se diria daquilo que foi o rendimento de Gonçalo Ramos. Mas relativamente a Cristiano Ronaldo é tudo gerido com muitas pinças. E atenção que estamos a falar de um jogador que foi um dos melhores jogadores da história deste jogo. Mas não está, nem de perto nem de longe, há muito tempo que não está ao nível que esteve durante grande parte da carreira. Achas que ter ido para a Arábia impactou isso ou é só uma questão de idade mesmo? Acho que ele não tem o rendimento que teve. E depois acho que ele também, pela personalidade dele, não consegue... Porque ele mesmo sem esse rendimento podia ser útil à seleção, mas precisava de ser um Ronaldo com outra personalidade, que aceitasse ser um ator secundário, não ser já o protagonista do filme, mas ele quer ser o protagonista do filme, e se não for o protagonista do filme é um problema para todos. Portanto, ele tem de ser o protagonista, e isso faz com que tenha de ser gerido com estas pinças, e eu acho que também por isso é que foi contratado um treinador com o perfil, um selecionador com o perfil de Roberto Martínez, e não um selecionador que chegasse ali e partisse. Por exemplo, eu acho que José Mourinho era um treinador, vamos imaginar José Mourinho, selecionador nacional. Eu acho que José Mourinho não geria desta forma. E isso podia ser um problema ali. Ou então até chegar ao ponto de não convocar Cristiano Ronaldo para uma fase final, já nesta fase da carreira dele, não convocar Cristiano Ronaldo para uma fase final de um europeu do Mundial. Sabes que quando, e nós estivemos aqui no programa, o primeiro episódio deste programa é antes do Euro iniciar-se, é uma antevisão ao Euro 2024, com o Tonel, e é um programa em que eu digo algo, e todos até concordámos na altura, que era um Cristiano Ronaldo que me estava a passar umas vibes muito melhores do que até o Cristiano da última competição de seleções por Portugal. Parece um homem mais feliz, parecia-me um homem mais feliz. Nos jogos de preparação, parecia-me um homem mais feliz, um homem que até estava a mostrar não ter esse excesso de reclamação com os colegas, de estar sempre preocupado com os colegas não lhe terem dado a bola. Entrega ao jogo, não estava a querer tanta bola
em todos os momentos, estava a deixar os colegas decidirem, até trabalharem. Começou a competição a sério. Começou a possibilidade de ele ser o jogador a marcarem mais europeus seguidos, a ser a possibilidade de chegar aos 200 golos, chegar à possibilidade disto tudo. Acho que era 200 golos pela seleção, não é? Está com 100, é 200, não é? Sim, mas ele queria marcar nos 6 europeus. Isso, marcar em todos os grandes torneios. Isso, a mim, deixou-me... Pá, eu fiquei a pensar, porra, toda a expectativa que eu tinha sobre o Ronaldo, tudo aquilo que eu andei a especular, ele enganou-me. Ronaldo Porque o Ronaldo tu não consegues extrair a tua personalidade. Tu podes, num momento ou outro, tentar retocar a tua personalidade, mas tu não consegues depois, no momento da verdade, ser quem não és. Sim, a mesma personalidade que lhe deu os títulos, claro, e os recordes. O que fez com que o Ronaldo fosse aquela máquina absolutamente demolidora para os adversários agora é o problema aquilo que foi muitas vezes solução para ele e para a seleção nacional e para os clubes que ele representou, e muito bem. Agora, esse lado, essa obsessão que ele tem com ele próprio e com os recordes e com os desempenhos dele, como ele agora não consegue e ele não sabe lidar com a situação, tem dificuldade em lidar com isso, torna-se um problema. Ele torna-se mais parte, por incrível que pareça, um jogador desta dimensão, mas também com a idade que também já tem, torna-se mais parte do problema do que parte da solução. E o que é curioso também é que o Ronaldo, e já agora pergunto também porque é que achas que isso acontece, se calhar é a primeira vez num grande torneio em que a seleção não joga para o Ronaldo. Notavas em vários momentos que o Ronaldo pede a bola não entra, e há uns anos ele fazia um movimento e a bola entrava sempre, mas e também o jogador quando dominava a bola levantava à procura dele. Há uns anos havia uma diferença, que é muito mais fácil tu entregares a bola a um jogador quando ele está à largura, certo, do que lhe entregares a bola quando ele está no corredor central, porque todas as equipas têm um princípio defensivo que é básico, que é fechar o corredor central, aquela questão da concentração que é um dos princípios defensivos, e por causa disto ele recebia mais vezes a bola quando jogava há uns anos por fora, porque tu era mais fácil de lhe dar, então ele saía da estrutura do adversário, tu entregavas-lhe a bola e ele ia à vida dele. Sim. Lá fazia, pronto, havia a maior parte das vezes, e mesmo partindo do meio, fazia aquelas diagonais sabemos que ele, assim. Eu acho que ele rapidamente passou, já há alguns anos para cá, não é muito recente que ele passou a deixar de ter tanto impacto da ala para dentro. Ele já há bastante tempo que joga no corredor central. Exatamente, sim. E desde aí... Mas mesmo os movimentos que ele fazia quando era ainda muito rápido, quando ele fazia como o Gyökeres faz no Sporting, por exemplo, faz aqueles movimentos... Mas ele já não tem essa capacidade. Diagonais, já. Não, mas atualmente acho que é por isso que eles não lhe dão a bola. O problema é a forma como ele tinha que ter, sei lá, pensado para ele próprio como é que iria reagir ao facto de não lhe darem a bola. E ele não reagiu. Aquilo foi... Eu acho que se fizessem, até convido aqui algum espectador que tenha mais paciência e gosta dessas coisas, que era a ir fazer uma compilação de vezes em que o Ronaldo teve de braços no ar no europeu. Deve ser uma coisa assustadora. Ele passou o europeu da sarranha. É porque ele pede a bola na profundidade, a bola não entra, ele fica... Ele passou o europeu a fazer o Bira domingo, sabes? Ele estava sempre aqui, a volta, passa a volta, não dava, e ele... Isto, pronto, para mim... Acho que não era aquilo que se pedia de alguém como o Ronaldo. O Ronaldo tinha mas, por mais exemplo, do que... O que é que tu achas, João Ricardo Pateiro, o porquê disso acontecer? É o selecionador que conseguiu fazer com que Ronaldo não fosse peça tão fundamental? Ou são os próprios jogadores que já não olham para o Ronaldo como essa figura central, como essa rotunda? Eu acho que não... nas nossas profissões, quem nos mede melhor são os nossos pares. Para o bem e para o mal, não é? E portanto os jogadores sabem, os colegas sabem que Ronaldo já não é aquilo que foi. Mas eu penso que o problema não é isso também é um problema, mas o problema depois também é não haver na parte do selecionador, por exemplo, Fernando Santos fez isso, retirou e foi um problema, retirar Ronaldo de campo. E percebemos a reação que Ronaldo teve com Fernando Santos. Todos nós nos lembramos daquela reação quando ele é substituído. Sim. Não é? E daquilo que ele diz, que se percebe o que ele diz. E eu acho que o selecionador é não perceber, mesmo que o coloque de início, que depois há momento do jogo, perante aquilo que está a ser o jogo, em que ele, selecionador, tem que ter coragem de retirar mas Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez já estava a ser fustigado pelas más exibições. Vocês acham que o rendimento, deixa-me colocar aqui a questão ao contrário, se eu fazer-vos a pergunta, vocês acham que o rendimento de Cristiano Ronaldo justifica que ele tenha jogado todos os minutos, que não tenha sido substituído em alguns jogos? Vocês acham que o rendimento dele justifica esta titularidade absoluta? Respondo já que não, só que eu acho que houve aqui vários fatores a funcionar em conjunto, que é, Roberto Martínez estava a ser contestado por não apresentar um futebol
que agradava às pessoas, depois de uma qualificação estrondosa. Só estrondosa contra quem? Pois é isso, eu sempre falei disso. Portugal, desde Roberto Martínez, este jogo contra a França foi o primeiro jogo contra uma grande equipa da era Roberto Martínez. Portugal está... Não, eu ia só dizer uma coisa que era, e depois tinha medo de me esquecer porque tinha a ver com este assunto, que é, tu perguntaste ao João se ele achava que tinha sido o selecionador ou os colegas. Eu acho que foi o jogo. Achas que é o jogo que obriga a isso? Por si só, é o nível do jogo. O nível do jogo contrasta com aquilo que é neste momento o nível de participação do Ronaldo no jogo. Ele mesmo que quisesse, ele não conseguiria participar mais. Porque aquilo que o jogo hoje em dia exige, que é muito, e numa competição destas, o nível de jogo que é exigido, ele, quer queira, quer não tem a capacidade de apresentar. Isto para participar muitas vezes. Eu, por exemplo, acho que Portugal podia ter explorado mais o Cristiano Ronaldo. Se ele também se quisesse dar à exploração do jogo. Porque, por exemplo, lembro-me neste jogo... não sei se é no da França, se é no da Eslovénia. Eu acho que é no da Eslovénia que se nota mais isso. Não, no da França, a quantidade de vezes que o Rafael Leão ganhou a frente ao Condé e que o ponta de lança da seleção, que é teoricamente o jogador que tem que atacar o primeiro poste, nunca o fez. Não, porque ele estava permanentemente a colocar-se no sítio onde ele achava que a bola ia cair para ele fazer gol. Independentemente se isso vai beneficiar ou prejudicar a equipa, se vai beneficiar ou prejudicar os colegas que vão entrar noutras posições, ele quer saber. Ele o que ele queria saber era: eu acho que a bola vai entrar aqui. É lá um lance então que é escandaloso, em que ele até simula um ataque ao primeiro posto e fica à espera dela na entrada da área, e o Leão já estava a olhar para as botas quando ele faz essa quebra, e o Leão mete lá a bola e ele fica tipo, queria a bola aqui. Eu sei, rapaz, mas eu não consigo entregar isto, isto não é DHL. É isso. Pá, o que eu estava a dizer é que eu acho mesmo que o Roberto Martínez, a dada altura, pensa no pós-Croácia, aquele jogo com a Croácia aqui, e a malta, Portugal não está a jogar grande coisa, o primeiro jogo do europeu, a malta caiu em cima dele, e ele se calhar disse, se a malta já me está a contestar, porque ele rapidamente ficou meio odiado pelos portugueses, e eu tiro o Ronaldo, e cria-se aqui um barulho à volta disto, eu vou sair muito mais prejudicado. Portanto, ele mantém o Ronaldo, se ele tiver a felicidade de marcar o golo e se calhar este... Mas tu tens, na minha opinião, tu tens de ter convicções fortes. Estou a tentar perceber o que vai na cabeça dele. Tem que ter convicções. Tu não podes fazer as escolhas com base nesse tipo de pensamentos. O que é que as pessoas vão pensar se eu agora tirar o Cristiano Ronaldo? Mas se tu pensas que é melhor para a equipa tirar o Cristiano Ronaldo, então tens de tirar o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Mas eu não sei o que é que vai na cabeça dele. Eu só consigo conceber que ele acha que para Portugal é melhor manter este jogador na frente de ataque, porque se ele acha que não é bom para Portugal ter este jogador, que é melhor ter outro jogador na frente de ataque, ou que é melhor entrar com ele, mas depois no momento do jogo retirar o Cristiano Ronaldo e colocar outro jogador, ou juntar outro jogador, que foi outra coisa que nunca fizemos, juntar, por exemplo, o Gonçalo Ramos com o Cristiano Ronaldo. Como é que se conseguia fazer isso também? Mas se tu não... Se tomas essa decisão de manter o jogador ou de não o tirar porque tens receio daquilo que vai ser a reação dos adeptos, ou de alguns adeptos, ou de alguns portugueses, não é? Neste caso portugueses, acho que estamos a partir de um princípio absolutamente errado. E há outra coisa que eu ouço muitas vezes dizer, que é o Cristiano Ronaldo condiciona os adversários. Eu acho que isso foi verdade durante muitos anos. Só a presença dele condiciona, sim. Mas eu acho que neste momento ele já condiciona muito mais o jogo da seleção portuguesa do que o jogo dos adversários. Achas? Diz. É só, porque é dentro deste tema que é, tu achas que, por exemplo, é muito benéfico para uma seleção? Estou aqui a pensar agora em nomes, por exemplo, que é benéfico os Países Baixos, tem o Ronald Koeman como selecionador, que é alguém que per si é maior, digamos assim, em termos de história de carreira, ou pelo menos tão grande, como o jogador mais impactante da seleção da Holanda, da seleção de Países Baixos. Não há ninguém na seleção de Países Baixos que possa ter uma moral maior do que Ronald Koeman. E por exemplo, se Sir Alex Ferguson treinasse a seleção de Inglaterra, estou a dar um exemplo aqui, se José Mourinho treinasse daqui para a frente a seleção portuguesa sem Cristiano Ronaldo, porque com Cristiano Ronaldo é impossível, que é um dos problemas da seleção portuguesa, é que tu não consegues contratar nenhum selecionador que seja maior em termos de estatuto do que Cristiano Ronaldo. E eu acredito Mas acredita numa coisa, com José Mourinho a história não era igual. Eu acredito, mas eu acredito aqui um bocadinho nisto, que é um selecionador com moral. Claro que o Mourinho não tem mais do que o Cristiano Ronaldo, mas tem ali uma moral também do que já conquistou no futebol. Claro. E eu acho que teres um selecionador sem qualquer tipo de moral, digamos assim, condiciona muito, porque a diferença de notoriedade entre o selecionador e o Ronaldo é tão alta, e por isso é que eu acho que muitas vezes as seleções contratam os selecionadores por isso. Contratam grandes figuras do futebol e às vezes não contratam grandes treinadores. E outra coisa, tens uma dificuldade, Portugal, por aquilo que foi
o desenvolvimento do país, ou o atraso do país durante muitos anos, a própria dimensão do país, mas eu colocaria mais aqui os holofotes naquilo que foi o atraso do país durante muitos anos. Portugal tem dificuldade em gerir uma figura tão mediática à escala planetária como Cristiano Ronaldo. Tem mais dificuldade, comparando com outros países pequenos, do que teriam os Países Baixos ou do que teria a Bélgica. Portugal tem dificuldade em gerir uma figura tão mediática. Ele é o português mais conhecido de sempre. Pois. Ele é a pessoa mais conhecida de sempre, quase. Não, portanto, Neste momento, ele é a pessoa mais conhecida da Imagina atualidade. Ele é a pessoa com mais É a seguidores. pessoa com mais seguidores no Instagram. Imagina por que exemplo, ele era espanhol, imagina que ele era francês, imagina que ele era alemão, imaginem que ele era inglês. Esses países, pela dimensão dos países e pela história dos países, teriam mais facilidade em dizer a Ronaldo: muito obrigado por tudo aquilo que tu foste como jogador, estamos imensamente gratos, mas já não é. Tu imaginas já acabou o teu tempo. Imaginas um triste fim para o Ronaldo. O que eu digo um triste fim é... Eu não sei como é que ele vai conseguir lidar. Ele vai lidar cada vez pior com... Ele, mais uma vez, a forma como ele é, portanto, a personalidade dele, não é fácil para gerir o final de carreira. Ou seja, esta personalidade dele foi excelente para subir a montanha, mas é uma personalidade que não ajuda nada a descer a montanha. Eu estava aqui a pensar noutras hipóteses de seleção. Estava um bocadinho aqui no meu raciocínio de que outros selecionadores é que poderiam ser, e eu estava a olhar para o padrão, que é o padrão de selecionadores escolhidos, e estávamos a falar disso em off também ao jantar, não há problema dizer isto, que é, eu acredito que os selecionadores raramente são escolhidos por aquilo que são enquanto treinadores. É muito raro o selecionador que foi um excelente treinador, ou que é um excelente treinador. Acho que eles são escolhidos muito por isto, pela capacidade que têm de, no momento certo, tu dizeres: este tem que jogar em detrimento deste, de fazer escolhas. Por isso é que ele é um selecionador. Senão a profissão chamava-se treinador, não é? Ele chama-se selecionador porque ele tem que selecionar as pessoas certas para ir para os sítios. E se tu tens alguém que contrataste e pagaste e ele não tem a capacidade de fazer isso, então porra, é a mesma coisa que chamares um canalizador lá a casa e ele dizer: não, os canos estão igualmente mal, mas eu arranjei-lhe a sanefa, as suas cortinas agora fecham lindamente. Não foi isso que eu contratei. Eu contratei para me arranjar os canos, arranje-me os canos, faça-me esse favor. Acho que é o mesmo que está a acontecer com o nosso selecionador. Ele só foi contratado para selecionar as pessoas certas e não está a conseguir fazer isso. Então porra, não vou contratar outro. É aquilo que eu sinto, já sentia um bocadinho. Mas achas que ele deixou, por exemplo, gente de fora? Achas que ele selecionou mal? Ou seja, por exemplo, preocupa-me menos, desculpa lá, só para soluções de fora e jogadores de fora que podiam preocupava-me menos o Fernando Santos, que ele efetivamente não sabia o que fazer com a matéria-prima, mas raramente, eu não acho que ele cometeu muitos erros nas escolhas. Ele cometia quase, por exemplo, final, escolheu bem meter o Adriano Silva e o João Mário no lugar de, por exemplo, porque tinha que aproveitar aquele meio campo do Sporting, ou seja... E até a escolha do guarda-redes, por que exemplo, hoje parece uma evidência, não? Hoje ninguém fala, mas eu lembro-me quando Fernando Santos coloca Diogo Costa na baliza de Portugal, sim, em detrimento do Rui Patrício. É o que eu acho que o Fernando Santos não sabia muito bem o que fazer com a matéria-prima, porque não é efetivamente... E eu lembro-me daquilo que se escreveu e daquilo que se disse e das dúvidas sobre essa tomada de posição. Eu percebo isso, mas eu revejo isso no Fernando Santos, que é... Ele era um selecionador. O Fernando Santos é claramente um selecionador. Eu acho que ele não pode... isto eu estou a dizer, quer queiramos, quer isto é não, estrutural. Eu já disse há bocadinho, na questão do Cristiano Ronaldo, ele teve coragem de, naquele jogo, retirar. Exatamente. Eu não sei se ele sabe bem... eu não sei se ele sabe muito bem perceber algumas coisas relacionadas com a parte tática do jogo. Tenho algumas dúvidas sobre isto e posso estar a ser muito injusto com ele. Sim, peço imensa desculpa ao engenheiro se estiver a ser injusto, mas foi aquilo que ele me passou. Eu acho que estás a ser injusto. Pronto. Mas... Eu peço imensa desculpa ao engenheiro desde já, mas a imagem que ele me passou foi de alguém que não tinha uma grande capacidade, até por aquilo que a seleção apresentava enquanto futebol. Passou-me isso e volto a dizer, peço imensa desculpa se estou a ser injusto com ele, mas foi a imagem que me passou. Mas passou-me outra imagem, que era, pelo menos ele tinha a capacidade de dizer: estes são os melhores para este jogo, era a ideia que eu tinha. Quando muitas vezes o criticaram que o William Carvalho não podia jogar na seleção, tinha que jogar o Danilo, tinha que jogar não sei o quê, e ele achava que para aquele modelo que ele queria colocar, ou que para a seleção naquele momento era melhor jogar o William Carvalho. O colocar o Adriano Silva no lugar do João Moutinho na final é uma coisa que não é fácil de se fazer, não é ao nível de tirar o Cristiano Ronaldo, mas não é algo fácil de se fazer, tendo em conta a dimensão dos dois jogadores. Mostrou-me pelo menos ter esta capacidade. O que o Martínez me tem mostrado é que a malta não joga bem e que não estão lá muitas vezes as pessoas certas, portanto nenhuma das duas funções ele está a cumprir. Sim, houve aqui também outra questão. Pronto, já se falou bastante sobre o Cristiano Ronaldo. Há aqui outro jogador que para mim é uma enorme incógnita, porque é que não funciona e porque é que há tanto tempo não funciona na seleção. Na tua opinião, porque é que Bernardo Silva, sendo o craque que é, a relação que ele tem com a bola,
porque é que aquilo em termos coletivos não funciona e depois o individual dele também não sobressai porque coletivamente ele é uma peça... Estamos a falar de um jogador fabuloso. É isso, é o nosso Messi. É o nosso Messi. O melhor jogador português dá há uns anos esta parte, depois daquela queda do Cristiano Ronaldo, que foi durante muito tempo o melhor jogador de Portugal, e eu quero sublinhar mais uma vez que, na minha opinião, Cristiano Ronaldo foi um dos grandes jogadores da história do futebol. Sim. E está no lugar onde estão os deuses do futebol, no Olimpo do futebol. Eu depois colocaria uma varanda, às vezes tenho esta imagem de colocar uma varanda de príncipes, onde estão grandes jogadores, por exemplo, jogadores como Rui Costa, como Luís Figo, jogadores portugueses que não estão no Olimpo, Paulo Futre, por exemplo, o Fernando Chalana, enfim, muitos jogadores da história do futebol português que estão nessa varanda de príncipes. Como as grinaldas bonitas. Mas depois há o Olimpo, e no Olimpo entram poucos, e Cristiano Ronaldo está no Olimpo. Portanto, isto é o que eu penso de Cristiano Ronaldo, para não ficar dúvida nenhuma, claro. E sobre aquilo que é a gratidão de tudo o que ele deu ao futebol português, Sim, estamos só a ser realistas pelo momento. Houve lances do Ronaldo, cabeceamentos, movimentos até relativamente fáceis, que nós Ronaldo temos a memória dele. Mas para te dizer tudo, voltando ao Bernardo, que o Bernardo, para mim, já há uns anos esta parte, que ele é o melhor jogador português. Não, na seleção, nem sempre consegue, concordo contigo, ter esse desempenho, não consigo. Achas que tem a ver com... Mesmo o Rafael Leão, que é mais recente, também não noto ainda na seleção aquilo que nós vemos no Milan. Não é o mesmo, o desempenho do Milan não é o mesmo desempenho que tu tens aqui na seleção, pela forma de jogar também diferente da seleção portuguesa. Então, o que é que tu achas que falta? Achas que no caso do Bernardo Silva é o facto de ele estar tão habituado a treinar e a jogar num sistema de jogo tão vincado e tão próprio que ele depois chega ali e tem dificuldades? Por exemplo, eu lembro-me do Cancelo, quando estava no City, também não era o Cancelo que é agora. Ele agora está muito mais um lateral direito ala genérico e não está tão preso a um modelo de jogo como estava antes. Eu lembro-me, na altura, jogava o Cancelo e o Bernardo Silva no City, titularíssimos, chegavam à seleção e tu... Há aqui uma coisa que também tens que perceber, que isto não estamos a falar de um jogo individual, estamos a falar de um jogo coletivo. Certo. E quando tu mudas a forma de jogar que eles têm no clube para passar a jogar de uma maneira diferente na seleção, o tempo de treino para jogar de uma maneira diferente, então, por exemplo, Portugal a querer jogar com 3 defesas, e não é só jogar com 3 defesas, é com os laterais, com o lateral direito a vir por dentro. Portanto, é que não é aquela coisa de jogar com 3 defesas, por exemplo, como faz o Sporting. Mesmo assim é preciso ter tempo para treinar preciso ter isso. tempo para treinar aquela forma de jogar. E se mudas muito, depois os jogadores também têm mais dificuldade em tão pouco tempo conseguirem apresentar um rendimento alto. Eu acho que o Bernardo sofre também de uma questão que é importante referir, que é existirem alguns jogadores na seleção portuguesa que têm características, não utilizando o pé esquerdo como ele, mas que procuram as mesmas coisas que ele, que é, mais uma vez sair da estrutura do adversário, vir receber a bola atrás deles para ficar de frente para o jogo, querer ser ele a comandar a fase de criação. É que ele quer comandar a fase de criação, o Vitinha quer comandar a fase de criação, o Bruno quer comandar a fase de criação, toda a gente quer ser o maestro da fase de criação, e isso é muito complicado numa equipa, porque de repente tu não tens ninguém lá dentro, onde é preciso também criar dificuldades em equipa adversária, onde é preciso criar danos, não está lá ninguém, e está tudo a querer jogar cá fora, onde se toca. Mas mais uma vez, tu como selecionador, como treinador, a tua preocupação é apresentar uma equipa quase como uma orquestra, não é? Uma equipa que seja equilibrada, que tenha os melhores a tocar os diferentes instrumentos e apresentar. A tua preocupação não pode ser colocar aqueles que, se ficarem fora, vai ser um problema por causa do ego que têm, e eu tenho que arranjar maneira, nem que eu tenha que forçar as peças do puzzle, eu tenho que arranjar maneira de encaixar as peças para ter as estrelas em campo. Foi exatamente isso que apareceu este europeu. A preocupação tem de ser outra. A preocupação tiveste apresentar vários uma equipa boa. Claro. Não tem que ser pôr os craques todos no 11. Mas a orquestra é a melhor analogia. Tu, se tiveres, imagina que tu tens um violinista e a malta que toca o trompete e etc, saxofone, por aí fora. Se tu colocares, só porque em termos de nome, os 7 mais importantes são 7 violinistas, que têm mais álbuns lançados, mais músicas colocadas, mais composições colocadas cá fora. Sim. Tu não podes colocar os 7. Tu sabes quem é o melhor violinista, mas depois sabes que o segundo também é muito bom. Não. E o terceiro também é muito bom. Tens a 7 tendência muito é bons. colocar todos os violinistas. Mas não tens podes pôr um violinista a e tens o saxofonista tu não podes de parte. colocar um violinista a tocar saxofone
só porque ele, em termos de estatuto dentro da sociedade e dentro daquele meio, é maior do que o saxofonista. E no balneário, não é? E no balneário o estatuto que ele tem no balneário. No camarim, ele é maior do que o saxofonista. Não, tu vais ter que colocar lá um saxofonista. É aquilo que ele sabe fazer. Houve vários, é a melhor analogia, achei perfeito. É isso. É que houve vários sinais disto ao longo deste Euro, ainda por cima poucos jogos. Houve vários sinais disto. Tu tiveste 3 laterais, que ele disse, tem aqui estes 3 laterais, são os 3 muito bons, tem que jogar os 3. Foi naquele momento em que ele encaixou o Nuno Mendes a jogar por dentro, e o Dalot de um lado e o Cancelo do outro, e tens 3 laterais, e isto nunca foi treinado, tu nunca viste isto até àquele momento. Tiveste o Bernardo Silva, quando ele manda aquecer o Chico Conceição vai entrar e tu pensas, vai sair Bernardo Silva para entrar o Chico Conceição para lá dentro. Todos os jogadores, é claro que esta cara, isto que eu vou dizer, quase sempre um jogador que é substituído não gosta, mas percebeste a cara de desilusão e de frustração do Rafael Leão não percebeu? Quando percebe que é ele, porque lá está mais uma vez, os jogadores sabem o que é que está a acontecer em campo ele não pode falar, não deve falar e não pode, porque se falar depois tem que sofrer as consequências disso do que disser, os jogadores não podem mas dizer ele sabe perfeitamente. Ele pergunta, mas porquê é que sou eu a sair? Qual é a lógica de... O jogador tem que perceber um bocadinho qual é a lógica, o que é que está a presidir a esta escolha. E é a parte do futebol que às vezes me incomoda um bocadinho. É isto desviando um bocadinho daquilo que é o jogo, mas não desviando do futebol, que o futebol é tudo. Os jogadores não podem dizer nada, pá. Isso estavas a dizer que é o que está imaginado ser o correto, que é, tu disseste bem, ele não pode falar. Mas sobre isso eu até percebo que não posso. Mas sobre outras questões, o jogador não pode falar de nada. Porque depois criou-se uma ideia de que os jogadores de futebol não sabem dizer nada. Eles não podem, porra. Eles têm que chegar lá e dizer sempre todos a mesma coisa. Olha o caso do Bernardo, é um jogador que se expressa muitíssimo bem. Claro que o caso do Rafael Leão ali, mesmo que ele fosse educado na forma, aquilo ia ser complicado e não sei. Mas eu acho que devia existir. Que consequências teria. Existe uma ideia. Porque isto aqui, como costuma dizer... Agora, eu não tenho dúvida nenhuma do filme que passou na cabeça do Rafael Leão naquele momento. Claro. Eu tenho um amigo que diz que porque ele próprio sentia que ia dar muito ao jogo. Ele sentia que ainda podia dar muito ao jogo. Ele estava a fazer, talvez ali até aquele momento, eu estava a fazer o melhor jogo. E depois ele mete o Chico na esquerda. O melhor jogo do europeu, o melhor jogo dele neste europeu. O melhor jogo dele no este europeu foi contra a França, eu acho. Não, mas eu estou a dizer... Até lá. Eu acho que o melhor dele foi contra a França. E foi aí o momento em que eu percebi que foi o único momento em que eu achei que o Roberto Martínez, e bem, não cedeu às pressões da malta de deixar o Leão de fora e colocou-o a jogar, e bem, foi o melhor jogo dele, foi contra a França. O que eu acho é... Também foi onde teve mais espaço para isso. O que eu acho é que eu tinha um amigo... Também ele é um jogador que precisa disso. É isso. Tinha um amigo que dizia uma coisa muito interessante, às vezes quando estávamos a falar em brincadeira, que é o comboio passa para os dois lados, ou seja, o que tu fazes comigo é normal que eu faça contigo. E existe uma legitimidade muito maior para um treinador chegar, e até às vezes até se diz, sim senhor, tem que se apontar. Existe uma maior legitimidade para um treinador chegar a uma conferência de imprensa pós-jogo e dizer, como o Didier Deschamps disse sobre Antoine Griezmann, que é que não estava a ter o rendimento esperado, mas nunca na vida pode existir um jogador que chega à conferência de imprensa pós-jogo e diga, o meu treinador não está a ter o rendimento esperado. Porque ambos estão a fazer um trabalho que merece ser avaliado. E se há uma pessoa... Sim, mas não vai ser um subordinado, de certa forma um subordinado a avaliar o trabalho do superior. Já dizia Pep Guardiola, o maior de sempre. Ali é quase como os jogadores trabalham contigo e não é mais para ti. fácil o professor criticar o aluno do que o aluno criticar o professor. Mas já dizia o Guardiola, os jogadores trabalham contigo e não para ti. Mas, por exemplo, os jogadores têm que ter, desse ponto de vista, não obviamente do ponto de vista das decisões, porque não pode ser, mas do ponto de vista disso, eu acho que os jogadores devem estar ao mesmo nível que nisso só. Há outro momento ali que eu nem sei como é que é. Como é que é de qualificar? Não consigo perceber, que é quando Roberto Martínez, na conferência de imprensa, após aquele toque, aquela assistência do Cristiano Ronaldo para o golo do Bruno Fernandes, ele diz que aquilo devia ser mostrado em todas as academias do mundo. Sinceramente não consigo, acho que não é preciso ir tão... Porque é que aquilo, uma coisa que é básica, ele fez o que tinha de fazer. Tem um jogador que tem o guarda-redes em cima dele, tem o guarda-redes em cima dele, toca ao lado e o jogador fica com a baliza escancarada com praticamente 99% ou 99,9% de probabilidades de fazer golo. E se ele, o Ronaldo, apesar de também estava numa boa posição, mas a probabilidade de fazer golo não era tão alta como fez o que tinha que fazer. Porquê é que isto tem que ser mostrado? Porquê? Porque ele é um goleador, o maior goleador da história do futebol e fez o que tinha de fazer. Porquê é que isto é uma coisa tão básica? O Ronaldo há 10 anos atrás passava a bola na mesma. Porquê é que uma coisa tão básica tem de ser mostrada nas academias? Eu espero que os meus amigos com quem eu tive discussões severas sobre este assunto, no café nesse dia,
no sítio onde estávamos a ver o jogo, que pelo menos eles a mim não acreditaram, disseram que eu era mas como está João Ricardo Pateira a dizer, eu não sou dono da verdade. não és, mas para eles vai valorizar. Não consegui entender. Mas para eles vai ser mais valorizado. Porque é que aquilo é tão... Para os meus amigos vai servir. Eu agradeço desde já que alguém com uma notoriedade maior tenha vindo aqui dizer algo. Tens um soundbite agora dele. Tem aqui um soundbite dele que vou mostrar. Acho que fez o que tinha de fazer. Eu vou mandar fez uma para coisa todos os grupos do WhatsApp. Básica, que foi tocar ao lado, para que o colega de equipa com a baliza escancarada fizesse. Eu acho que devia ser até ofensivo para o Ronaldo. Eu, se fosse o Cristiano Ronaldo, mas isto tem tudo, sem querer estar aqui a fazer o programa todo sobre o Cristiano Ronaldo, mas isto encaixa novamente naquilo que é o estatuto e a forma como o Cristiano Ronaldo tem que ser tratado nas palminhas das mãos, neste caso por uma coisa que é normalíssima e é elevada a uma potência de algo absolutamente sensacional. Isso era o mesmo que tu vis aqui hoje fazer o programa connosco e no final do programa eu ao agradecer, dizer: João, desde já, agradecer-te muito por não teres vindo para aqui cuspir para o chão. Acho espetacular da tua parte, foi efetivamente, opá, é realmente esse tipo de pessoa que tu és. Depois... Chegaste aqui, não cuspiste para o chão, olha, não obraste no chão, não urinaste, espetacular. Pá, o quê? Estávamos à espera do quê? Pois. É o suposto, não é suposto as pessoas fazerem, não é suposto alguém ver um colega de baliza aberta e tocar a bola. Mas olha, temos uma chamada em linha, temos aqui, vamos à voz do adepto, temos uma chamada em linha, como é evidente fomos eliminados, estamos todos bastante tristes, e temos um adepto, Hugo Sousa, 78 anos, reformado, em linha. Hugo Sousa, boa noite. Olha, meu amigo, eu só quero aqui falar eu quero falar da nossa seleção. Eu sei que já fomos de eliminados, mas eu quero falar aqui de um assunto que me chateia, que é o Ronaldo. Que é o Ronaldo agora é o bode respiratório desta seleção. Que é tudo, a culpa é sempre do homem, porque é ele que marca os penaltis todos, é ele que marca os livros todos. Pois. E então? E então? E não se fala, e os lançamentos de linha lateral? Eu raramente vi o Ronaldo a marcar um. E pontapés de baliza? Pontapés de baliza, que ouvia da bancada, vai Ronaldo, vai lá, chuta daí. Ele, não, deixa ser o Diogo Costa, não é? É isto. Portanto, nós perdemos porque perdemos, não é por causa do Ronaldo. E outra coisa, não jogavam lá ele na área e as bolas aéreas, E as bolas aéreas? Parece que era preciso pôr a Georgina com um decote grande e a mandá-la no avião dele para chegar às bolas. Mas nada, não jogava nada. Pronto, e é isso que eu tenho a dizer. Bom fim de semana. Muito obrigado, Hugo Sousa. Olha, nem de propósito, estamos a falar do Ronaldo. Ele nota-se que está a ver o programa. E é um bode, porque o Ronaldo, o Ronaldo é um bode respiratório. É um bode respiratório. Porque é uma pessoa, o Ronaldo realmente ele é caparro, aqueles pulmões são. Sim, respira muito bem. Ele realmente é um bode. E também é um bocado bode também, no sentido em que é... João Ricardo Pateiro, viste a seleção jogar estes jogos todos? Havia algum jogador que tu achas que devia ter jogado mais? Se calhar um que diz, este aqui eu acho que este seria se calhar um jogador, a chave, como diz o Luís Freitas Lobo, a chave tática que podia desbloquear aqui. Há um jogador que eu gosto muito, que é Mateus Nunes, que até esteve para nem ir ao europeu, é um jogador que eu aprecio bastante e acho que podia... Mas eu acho que aquele meio campo de Portugal eu gosto, com Palhinha, com Vitinha, com Bruno Fernandes, embora, portanto, lá está sempre a questão de perceber se depois, coletivamente, é a melhor solução, mas eu acho que esse meio campo é um bom meio campo de Portugal. Mas eu acho que a questão que o jogador que eu mais gostava de ter visto mais vezes em campo, Mateus Nunes. É que eu acho que ainda por cima no jogo contra a França especificamente, a França estava a abrir espaço. Nós não tínhamos nenhum médio que transporte, que agarra a bola e que queime linhas e que avance. E gostava de ver Gonçalo Ramos mais vezes. O Bruno faz isso, mas não faz à velocidade que eu acho que Gonçalo Ramos teria de jogar mais vezes. E eu acho que Gonçalo Ramos não jogou, Gonçalo Ramos podia ter jogado mais vezes e não precisavas ter o Ronaldo para isso. Eu gostava muito de ter visto num ou noutro jogo, e por exemplo numa tentativa de resolver o jogo contra a França, numa tentativa de resolver o jogo contra a Eslovénia, de jogarem lado a lado. Conseguires ter coragem de prescindir de um Bernardo Silva e poder jogar com dois avançados, tirares um médio, tirares Vitinha, tirares Bruno Fernandes. Já estamos a querer mudar o sistema, prescindir do Bernardo Silva para não tirar o bicho. Não, eu estou-te a dizer que para mantermos o Ronaldo lá dentro, isto partindo do princípio que o Ronaldo estava escrito a tinta permanente no 11,
poderes que não é o mexer caso, de não é o forma a caso. tu, ainda por cima, tu precisavas ganhar, se calhar o Ronaldo não estava a render, pode também ter sido pelo facto de estar a ser mal municiado ou estar a ser altamente marcado, se calhar como outro jogador ali a jogar na zona dele e abrir espaços para ele. Mas o problema para mim do Ronaldo jogar, eu só tenho aqui uma questão, o Ronaldo jogar com outro avançado da área, para mim, só tem um problema, é que do que eu vi do Ronaldo, ele não está muito preocupado com o que os outros fazem dentro da área. O que ia acontecer é irias ter um Gonçalo Ramos permanentemente a tentar ajustar-se onde não está o Ronaldo. Deixa-me lá ver onde é que ele não está. Ora bem, falta gente no segundo, vou lá. O Gonçalo Ramos ia aparecer aquele senhor que faz tudo, sabes? Eu andava a rapar as migalhas que o Ronaldo ia deixando. Olha aí, a desleira aqui que descolou e o Gonçalo Ramos colar a desleira. Percebes? Era onde ele não estivesse, o Ronaldo, era onde ia estar o Gonçalo Ramos. Para isso, e eu que defendi aqui, e confesso que o Gonçalo Ramos devia ter jogado mais, e talvez até algumas vezes ao lado do Ronaldo, em jogos, por exemplo, como o da Eslovénia, em que nós íamos criar perigo mais vezes por ações de cruzamento e eles são os dois bons na área. Depois de ver o Ronaldo em alguns jogos em que nós tivemos ações de cruzamento efetivamente, não sei até que ponto já resultaria, porque eu acho que ele não se posiciona em função daquilo que é melhor para o jogo. Infelizmente, ele posiciona-se em função E daquilo por que que é não o melhor. Gonçalo Ramos em vez do Cristiano Ronaldo? Pois é sim, isso. mas Ok. Respondendo também à pergunta concordo. quem é que eu gostava de ver mais vezes, porque não Gonçalo Ramos em vez de Eu acho que é a minha Ronaldo. visão Tu final. não achas que o Gonçalo Ramos acabou por sofrer daquele pós-jogo contra a Suíça? Aquele jogo contra a Suíça no último Mundial, marca 3 golos contra a Suíça, e depois joga contra Marrocos e não aparece no jogo. Ou não aparece tanto quanto nós queríamos. Tu não achas que isso queimou, de certa forma? Foi aquela montanha que pariu um rato? Mas porquê que que, de repente porquê, não, pá. porquê que o Gonçalo Ramos tem que ser sacrificado porque não apareceu num jogo e outros jogadores Sim. que desaparecem em tantos jogos mantêm a titularidade e mantêm o estatuto? Eu estou só a tentar justificar, percebes? Estou só a tentar perceber, estou a tentar Porque é, pôr que do lado lá. porque é que para uns há essa penalização Uhum. e para outros façam o que fizerem, mantêm a sua condição de titular? Uns são moscas, outros são gatos. Uns têm 7 vidas, os outros dá para matar só com uma calcadela, não é? É isso, o Francisco Conceição entra, marca golo, no jogo seguinte não é titular, não continua a jogar, por exemplo, no primeiro jogo. Certo. Então a gente dizia, não pá, o Chico tem que jogar, Bernardo Silva novamente. Tu podias ter Olha até o Chico, outro jogador que eu acho que podia ter Sim. sido aproveitado, mais bem aproveitado. Também no acho. lugar de Bernardo Silva, por exemplo. Eu acho que o Bernardo não esteve. Há ali dois jogadores que eu admiro imenso, mas não estavam num bom momento de forma, ou pelo menos não mostraram estar num bom momento de forma. O Bruno Fernandes e o Bernardo Silva. E quando isso acontece, Pois. o jogador está a jogar sempre porquê? Porque é que não tentamos uma outra solução de um jogador que até percebemos que está a entrar bem, que entrou bem? Aquilo que o Joel disse há pouco. Porque é que o jogador esteve tão bem e depois no jogo seguinte... Não lhe dás moral, não é? Não, Claro. estás a matar a planta. Não, Mas nós é que falamos ainda por sobre isso cima aqui, quando nós tu falamos sobre tens isso aqui, sobre aproveitar o momento de porque isto, no fundo, um europeu é algo que acontece no final das épocas. Ou seja, há todo um histórico recente de uma época que veio passando. Certo. Portanto, pode haver também um aproveitamento. E aí até podemos ir mais ao início da convocatória, por exemplo, em que, na minha opinião, não foi aproveitado um momento de forma ótimo de jogadores, por exemplo, como o Pote. E posso ir lá outra vez buscar, agora que já passou, não é? Mas Deixa-me dizer, eu se estivesse no lugar de selecionador, que não tenho capacidade para isso, mas penso muitas vezes como é que seria, que escolhas faria se estivesse naquele lugar. Eu acho que muitas vezes convocam alguns jogadores de características parecidas. E eu, se fosse selecionador, por exemplo, um jogador como Francisco Conceição, e disse isto antes de saber que o Roberto Martínez iria convocar o Francisco Conceição, era um jogador que eu levava ao Campeonato da Europa, porque é um jogador que, mesmo não sendo titular, eu gostava de o ter no banco. Eu gostava, por exemplo, de ter um jogador no banco, um ponta de lança de um perfil diferente. Que eu gostava de ter à minha disposição um leque de soluções que, mediante as necessidades de cada jogo, eu pudesse olhar para o lado e dizer, não, eu tenho aqui este jogador, vai ser o jogo não vai ficar indiferente à entrada deste jogador. O jogo não fica indiferente à entrada do Francisco Conceição. É verdade. Não, eu levaria sempre o Francisco Conceição. Eu levaria, se calhar, também o Pote, em detrimento dos jogadores que acrescentam o mesmo. Por exemplo, ter um Francisco Neto, ter um Pedro Neto a jogar à esquerda, em que vai quase sempre para fora, para zonas de cruzamento, porque raramente o Pedro Neto faz movimentos interiores, não é um jogador de jogar por dentro, e ter o Rafael Leão,
que praticamente sempre, mesmo jogando à esquerda e sendo destro, vai para fora, vai para cima do defesa, passa este cruzamento. Preferias ter o Pedro Gonçalves? Preferia ter o Pedro Gonçalves que me fosse dar outras características, ou por acaso tínhamos lá um que por acaso ele não joga numa grande equipa da Europa, que é o Diogo Jota, que infelizmente não tem esse tipo de característica de jogar por dentro e de aparecer na área para finalizar, que é o jogador mais parecido com o Pote que eu vejo nisso. Sim. São jogadores que, mesmo podendo ser colocados numa fase inicial por fora, eles vão percorrer mais terrenos interiores, aproximar-se do ponta de lança, criar mais dificuldades nas zonas de finalização, rematam bem e rápido, que é muito importante, que é a velocidade com que tu executas perante uma oportunidade que te aparece, teria levado por isso. E hoje, estamos nós a dizer E o isso. Diogo Jota até tem jogo de cabeça, ele cabeceia. Há outro jogador que eu gosto imenso, e até para a forma de jogar do Roberto Martínez, mas claro, Portugal tem neste momento um dos jogadores que eu mais gostei da seleção portuguesa neste europeu, e acho que é uma opinião quase unânime, foi Nuno Mendes. Um jogador que eu acho que fez que Se esteve eu tivesse que sempre... eleger um, era quem eu elegia também. Sim, elegia, se tivesse que escolher um jogador da seleção portuguesa, elegia O MVP, digamos, Nuno não é Mendes, bem Pepe MVP. também. Pepe, Sim, também. Sim, o Pepe faz um... É que nós não estamos a avaliar o Pepe enquanto um jogador de 41 anos, não é? Sim. O Pepe enquanto jogador. Tiveste Nuno Mendes, tiveste Vitinha, tiveste Pepe, Palhinha, Espaços. Diogo Costa, é impossível não referir Diogo Costa Sem por aquilo que fez naqueles 3 penaltis que defendeu, e também E mesmo ao longo naquele dos lance jogos. em que Pepe falha e ele faz com que Portugal consiga sobreviver àquele momento, aquela defesa, Aquele penalti em andamento. aquela defesa muito boa. E eu acho que foram assim os Num leque de 26 extraordinários jogadores. mas tiveste eu ia o dizer, Cancelo a espaços, eu ia falar um Cancelo jogador tinha- que fala pouco e não tem assim muitos adeptos, mas é um jogador que eu gosto de sobremaneira. Já gostava quando ele jogava na equipa B do Benfica. Lembro de um jogo na Trofa em que até no final me vieram perguntar se eu tinha alguma relação com o empresário não faço ideia quem é, não conheço sequer o jogador, nunca falei com ele, mas disse elogiei-o imenso nesse jogo na Trofa, dizendo que tinha um pé esquerdo que escreve, e tem. E é um jogador que encaixa muito quando quer jogar com 3 defesas centrais, que é Nuno Santos. Sem dúvida nenhuma. Mas fartamos de falar disso também. Por exemplo, para que Não, é que tu jogador que eu gosto imenso. tu vens aqui a Por exemplo, ajudar-me, tu vieste aqui salvar-me um bocado o corpo, porque eu já disse aqui, e mais uma vez em discussão com amigos, E lá está, é um jogador que dá coisas diferentes. porque eu não consigo entender, eu não consigo entender, eu não tenho problema nenhum com a escolha enquanto nível de jogador. Para mim não faz confusão entre o Nelson Semedo ou o Nuno Santos, que escolha o Nelson Semedo em termos de nível de jogador. O que me faz confusão é que levámos 2 violinistas quando precisávamos de um saxofonista. Voltando à analogia da orquestra, é o único suplente neste momento capaz de fazer coisas minimamente parecidas, pelo menos por fora, com o Nuno Mendes. Vai cruzar bem O Nuno Santos. o Nuno Santos, é o único. Portanto, Porque tu levámos 3 saxofonistas. É isso. Só temos 2 saxofones para tocar. Houve lá um dos 3 saxofonistas teve só a ver. Tipo, E houve lá e no primeiro jogo tentaram dar um pífaro a um saxofonista. Foi o que Sim, aconteceu com o é Nuno Mendes isso. quando jogou por dentro, etc. Agora, tu tens, na cabeça do selecionador foi, ora bem, vou levar Cancelo para a direita, Dalot para a direita, aliás, vou levar... Sendo que esses dois também podem jogar à esquerda. É isso, Nelson Semedo para a direita. E vou levar Cancelo e Dalot, que podem jogar nas 2 linhas, portanto, para o lado esquerdo basta-me levar um, porque se eu não tiver o Nuno Santos, o Nuno Mendes, aliás, eu posso puxar o Dalot para a esquerda ou o Cancelo para a esquerda. Na cabeça dele era sempre mas é de Cancelo alguém de que um não vai lado, preparado. Dalot Isso é do de outro. alguém que não vai preparado. Porque se ele fosse efetivamente preparado, ele sabia que era o Cancelo que ia jogar à direita e o Nuno Mendes que ia jogar à esquerda. Se ele fosse alguém que estava efetivamente com as coisas bem preparadas e com uma ideia de jogo E depois bem tem formada, que, na minha opinião, ele sabia que era se um à fosse eu a direita e outro à convocar, esquerda. convocaria Nuno Santos. Nuno Santos. E depois teria que escolher entre Nelson Semedo E ou Dalot. Diogo Ou Dalot. Dalot, exatamente. Tinha que deixar um deles E fora. a É vida isso, é é isto. isso. E as escolhas são essas. E é assim que se faz uma seleção. É tu olhares e dizes assim, eu preciso de 2 laterais esquerdos e 2 laterais direitos. É isto que eu vou levar. E é muito mais fácil tu explicares ao Nelson Semedo, por exemplo, pá, tu não entras porque não cabes, não coubeste, não houve espaço aqui para ti, por número, não Ou por falta de Dalot. qualidade. Ou Dalot. É Eu até Ou depois, Dalot, depois sim. de ver os Ou dois, não explicar. depois de ver o rendimento Sim, na dos dois, seleção, sim, levaria mais depressa. Depois de ver o rendimento deles agora no europeu, não estou a dizer que gosto, não estou a dizer que acho um melhor que o outro como jogador, mas atendendo ao momento de forma, Sim, sim. levaria mais depressa Nelson Semedo do que Diogo Dalot. E por aquilo que vão ao jogo. Mas por o aquilo que vão ao jogo. Dalot fez uma época muito boa. Por aquilo que vão ao jogo, tu à esquerda ias jogar quase sempre. O Dalot fez uma época muito boa pelo Tu Manchester. à esquerda Ganhou ias jogar muitos quase prémios. sempre com o Bernardo Silva. À direita, desculpa, ias jogar quase sempre com o Bernardo Silva. Ele sabia disso também. É por isso que eu digo que isto tem que ser fruto da preparação. Tu tens de te preparar para um momento destes. E tu sabendo que, formulando na tua cabeça aquilo que poderá ser o 11 que vai jogar mais Mas vezes. o que eu acho é que tu já tens cromos colados na caderneta
independentemente Pois é isso. do momento em que eles estão e independentemente... Parece que havia um contrato com a Panini e já se tinha que levar Já, aquele. já está, o cromo Tops. já está colado, não Este ano foi é com a o cromo Tops. que está na carteira, não saiu na carteira, o cromo já está colado na caderneta, já não podes tirar de lá o cromo. Mas para mim, revela, para mim, o mais grave, indo um bocadinho mais à frente, o mais grave é revelar falta de preparação. É que epá, eu não sou o Roberto Martínez, não é? Eu sou alguém que gosta de futebol só, e estou aqui a falar que dentro do leito que sou, que é, isto, olhando para a preparação, o Bernardo Silva vai jogar a maior parte das vezes à direita. O que é que eu quero do Dalot? O Dalot está sempre a ir embora, vai lá, está sempre a cruzar. Não, é um tipo de jogador mais posicional, quase sempre tem essa capacidade, mas é um jogador mais de passe, de ligação, de associação, do que um cavalo que vai embora. Tu jogando com o Bernardo, interessa-te um lateral que faça o corredor. Então exatamente. pronto, Que vá tu cruzar. avalias isso, quando no momento em que estás a preparar, pegas numa coisa, acho que é caneta, que pegas nisso, num papel e fazes, ora bem, isto é assim que vai acontecer. E do outro lado, vês igual. Quem é que eu vou levar para o outro lado? Tem um lateral esquerdo. É que o Nuno Mendes foi obrigado, em todos os jogos que eram importantes, todos os jogos que valiam, tirando o da Geórgia, a jogar 90 minutos. Sim. Porque tu, se tirares, não tens ninguém para pôr lá que coincida com a malta que vai jogar. Coincida com o modelo da Além do seleção. fator cruzamento. Era o Nuno Santos. O Nuno Além do Santos fator- é dos jogadores. Não, mas é é a escandaloso, solução Nuno para a Santos. esquerda que tu podias ter que melhor cruza. Eu E sou depois um- eu ouvi amigos a dizerem assim, mas Eu sou um fã do Nuno Santos. Pois. Ah, sou- Não, e o Nuno Santos, mesmo. Gosto muito e lá está, é um jogador que eu sinto que aporta coisas boas ao jogo. Sim, tá? e ele tem o trincar da língua que é fundamental em certos momentos. E havia muita gente que E dizia, tem muita qualidade. Pois tem. Não, joga E muito. velocidade. Eu tive o prazer, em anos muito precoces, mesmo com 7, 8 anos, partilhei um bocadinho de campo com o Nuno, não joguei com ele, partilhei um bocadinho de campo. Partilhámos o mesmo pelado. Ok. Durante Ele já tinha aquela careca. meia dúzia de dias. Ele já tinha careca. Já tinha cabelo. Por acaso, Foi tudo o cabelo, solidário por acaso com era ele, pouco sabes? cabelo, era meio. Ele arrumou uma altura que a maior parte do tempo usava meio rapaz, sim. Mas ele sempre foi, depois jogou contra mim várias vezes no futuro. Ele foi para o Futebol Clube Porto, eu jogava no Trofense, jogámos um contra outro. E uma coisa que eu reparava sempre nele, pá, ele jogou contra nós. Ele tinha ido do Trofense para o Porto. E há aquela malta que, quando joga contra o clube anterior onde jogou, marca um golo, não é? Ou a equipa marca um golo, era ao contrário. E ele o Porto uma vez deu-nos 5 e ele nos 5 golos estava, bora! Ele tem mesmo esse espírito. Quer saber? Ele quer lá saber se joguei troféus ou se não joguei. Eu quero é saber, eu sou um animal competitivo. O Nuno tem aquela mentalidade que eu às vezes digo na brincadeira aos meus amigos, que é, se a minha mãe estiver do outro lado, é bom que ela traga caneleiras. Que eu quero saber. Eu vou-lhe dar. É que está com outra camisola, diferente da minha, que é para perder. E eu não tenho um bocado isto desde sempre, desde esses primórdios. Sim. Agora, eu ouço muita gente a dizer, mas íamos levar o Nuno, que algumas vezes foi suplente no Sporting. Não, sabes porque é que ele foi suplente às vezes no Sporting? Porque o Sporting tem um treinador que tem a capacidade de decidir quem joga conforme cada momento e cada plano. Sim, sim, E por isso é que ele às vezes é suplente. Na seleção percebo que não dê para fazer isso porque E porque o Ruben Amorim, quando joga com um lateral ofensivo, que muitas vezes é o Jenny Catamo, à direita, Equilibra. opta por à esquerda Principalmente em jogos jogar mais com, difíceis. Mateus Reis, principalmente por um jogo exemplo. mais com um defesa esquerdo, não um lateral Sim, sim. esquerdo, Pode ser. mas um defesa esquerdo. Joga Pode Mateus ser, Reis, E à normalmente. direita joga com um lateral. Quando opta por jogar com, muitas vezes isto aconteceu, Sim, sim. com um lateral à esquerda, que é Nuno Santos, à direita joga um Esgaio. defesa direito e não um lateral. E aí Ricardo Esgaio muitas vezes, portanto, ele, a não ser que seja num jogo que ele queira realmente muita atração à frente, ele raramente opta por Jenny Catamo e Nuno Santos, porque sente a equipa mais equilibrada, colocando de um dos lados um defesa Sim, que sim, não sim, seja sim. tão lateral. Mas isso tu notas, Não né? sei Na se- forma como. acho que me fiz entender. Perfeitamente. Não, perfeitamente. E a nomenclatura é fundamental nesse aspecto. O facto de tu chamares de defesa direito e lateral direito e defesa esquerda e lateral esquerda é importantíssimo porque são realmente Sim. são nomenclaturas Uma coisa é que ser fazem defesa, diferença. Exatamente. outra coisa É é ser. Claro que a posição Não, aqui, não, já estamos aqui um bocado a teorizar-se, mas eu acho que as Mas pessoas nós entendem. também o que estamos a podemos dizer. teorizar e a malta O percebe. lateral é mais ofensivo, é o lateral direito ou o É um lateral ala, esquerdo. sim. Defesa direito ou defesa esquerdo. A posição é a mesma, mas a função, digamos assim, não é a mesma. Aliás, tu tens em inglês, que é a origem do futebol, os laterais chamam-se fullbacks, por alguma razão, porque eles jogam atrás, né? É full em termos é fullback em relação à linha. Mas, por exemplo, e tu vês essas dinâmicas estávamos a dar o exemplo do Sporting, por exemplo, que joga a 3 centrais. Tu vês, por exemplo, quando joga os dois laterais altamente projetados, os centrais não saem dali. Enquanto que às vezes tens o Esgaio, que em certos momentos tens o Eduardo Quaresma, por exemplo, a jogar por dentro, o Esgaio fica
para o Eduardo Quaresma ir embora, os centrais têm muito mais liberdade de ir embora, porque tens ali um defesa direito que fecha, tanto de um lado como do outro. Aliás, o Luís Freitas Lobo diz muitas vezes uma coisa que tem razão, que é o Ruben Amorim é um treinador que mexe na equipa, e vocês reparem que ele muitas vezes faz isso, mexe na equipa mexendo nos centrais. A forma como o Sporting ataca muda mexendo em 3 jogadores da linha mais táticas, não é? da linha mais recuada. As chamadas substituições E isso faz com que isso tenha uma influência na equipa toda, Sim. mas não é porque meteste mais um, não, basta trocar um central por outro dúvida nenhuma. e a equipa fica a jogar de forma diferente. Sem dúvida nenhuma. Mas isso... Porque é diferente jogar com Diomandé ou jogar com Sanchez, por com exemplo. Sanchez. É isso, é completamente diferente. A saída é O completamente Sanchez, diferente. por exemplo... O Eduardo Quaresma, por exemplo, que é um jogador que tem Sanchez transporte. Gonçalo tem bola. Inácio. Se acham Gonçalo Inácio com o Mateus Reis, não é a mesma coisa. Pois não. O Mateus Reis vai chegar mais vezes à frente, mas o Gonçalo Inácio vai ter uma capacidade, por exemplo, de passe longo e de lançar, isolar exatamente. colegas muito maior. As características dos jogadores são coisas... É do mais importante que é, não é? Claro. Tu, quando constróis um modelo, e eu sei perfeitamente que o Ruben, perdendo, por exemplo, o Mateus Reis, não tenho dúvidas, e ele me renovou agora pelo Sporting, e acho que o Ruben Durá está feliz por isso, porque é um jogador muito útil, acho que é um jogador que faz muita diferença no plantel do Sporting. E Até porque faz ali 2 posições. Exatamente. Faz central pela esquerda e faz com características que mais ninguém defesa tem, esquerda. digamos assim, não é? Tipo, e eu acho que no caso do Mateus, por exemplo, ir embora, eu acredito que era quase certo que se ia buscar um jogador tentar encontrar um jogador dentro do mesmo perfil. que tivesse ali um perfil parecido. O Mateus Reis faz-me lembrar um bocadinho, em termos de características, é um bocado parecido com o Sequeira de Braga, que tanto podia jogar como central pela esquerda, como podia jogar como lateral esquerdo, fazia um bocadinho as duas coisas. E esse tipo de jogadores são muito importantes em modelos de linha de 3, porque uma linha de 3 não é obrigatoriamente, não tens que jogar com 3 centrais, podes jogar com 3 jogadores na posição de central, mas eles não precisam de ser 3 centrais. Claro, Podem ser 3 depende das jogadores, exigências do jogo. pode ser um lateral, pode ser um médio. Por exemplo, o Roger Schmidt tentou fazer isso com o Morato, com o Filipe Morato, e eu acho que o Morato não tem essa característica. Acho o Morato um dos melhores defesas centrais a jogar em Portugal. Não sendo, lá está outra vez a questão de ser titular ou não. Ele não é titular do Benfica, mas na minha opinião, na minha leitura, na forma como eu vejo o jogo, o Morato é um dos melhores centrais a jogar em Portugal. Mas é a central. Fazer do Morato uma espécie de Mateus Reis, já não, ou seja, colocá-lo a lateral esquerdo ou a defesa esquerdo, ele já é absolutamente um peixe fora do aquário onde ele se sente bem. Ele começa a ter dificuldade, aquele peixe começa a ter dificuldade em respirar naquele aquário. E portanto, lá está, há jogadores que permitem esta adaptação a duas posições ou mais. No caso do Benfica, por exemplo, Frederic Aursnes, que joga bem em várias posições, mas há outros jogadores que não tem essa, e isso também, lá está outra vez a sagacidade que o treinador deve ter de perceber que jogadores é que podem fazer este duplo papel ou triplo papel e que jogadores é que são muito bons a fazer aquela função. Olha, já que estamos aqui a falar da tripla de centrais, vocês acham que Portugal, daqui para a frente, até porque o Roger Schmidt, até porque Roberto Martínez insistiu várias vezes na ideia dos 3 centrais, acham que agora que Portugal foi eliminado, abre-se um novo ciclo, é para arrancar este ciclo a 3 centrais ou com 4 defesas? Eu acho que... O que é que achas que vai na cabeça do Roger? Eu não sei o que é que vai na cabeça dele. Martínez. Eu não sei o que é que vai na cabeça dele. O que eu sei é que ele tem que olhar para as características dos jogadores que tem e, por exemplo, ele tem que tomar uma de 2 decisões. Se ele quiser jogar com o Gonçalo Inácio, acho que tem que jogar obrigatoriamente com 3 centrais. Se ele quiser jogar com o António Silva, pode jogar a 2 centrais com ele e com o Ruben Dias. E eu acredito que Portugal ganha mais se jogar com o António Silva e com o Ruben Dias e continuar com uma linha de 4, porque é a linha em que os nossos laterais, por exemplo, jogam melhor, é o sistema de jogo em que nós podemos colocar um médio, o chamado trinco, o 6, como as pessoas quiserem chamar, a vir dentro dos centrais e alargar a linha. E ou seja, atacamos com 3 defesas e defendemos com 4, que é uma forma... e até porque eu acho que é muito, muito, muito diferente, as pessoas não entendem isto, jogares como central numa linha de 3 e numa linha de 2, em tudo. É muito diferente. Nas ações defensivas, nas ações com bola, porque pisas terrenos completamente diferentes, com a orientação do corpo completamente diferente. Quando estás a jogar com 3, estás muito mais vezes a ver o jogo de fora para dentro, às vezes, do que a ver de dentro para fora, e quando jogas com 2, vês o jogo de dentro para fora. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, com 2 estás mais dentro do campo, do corredor central. Vês fora, vês dentro. Com 3 estás muitas vezes perto da linha lateral, ou seja, estás mais fora, e fora é difícil de ligar, tens que ligar mais vezes por dentro.
Isto faz diferença. E o hábito de percorrer isto durante o ano inteiro faz toda a diferença. Acho que ele vai ter que tomar essa decisão. Eu, enquanto Roberto Martínez, 4. jogarei com 4. Eu também. João Ricardo. Agora não sei o que é que vai na cabeça dele, porque eu também estava convencido que não iríamos jogar com 3 defesas centrais neste europeu, que ele já tinha abdicado dessa ideia e ele, voltou a essa fórmula. Portanto, não tenho a certeza que ele não queira, agora na qualificação para o Campeonato do Mundo, voltar a essa ideia dos 3 defesas centrais, mas eu não acho. Nem é só a questão dos 3 defesas centrais, é a dinâmica depois que ele quer colocar ali à volta daquilo tudo, porque volta a sublinhar isto, é diferente jogar com 3 defesas centrais como joga o Ruben Amorim ou jogar com 3 defesas centrais como joga o Roberto Martínez. São, apesar do sistema tático... Achas que é só uma questão de falta de treino? Ou visões diferentes do mesmo esquema? Mas isso não vai melhorar. Isso não vai resolver. Portanto, exatamente. Aquilo que eu acho, também, acrescentando àquilo que eu disse, e um bocadinho o João deu-me agora aqui uma lefada de uma coisa que eu estava a ver de forma errada, se calhar, que é mais importante do que se ele vai jogar com 2 ou com 3, ou com 4, neste caso, é o mais importante... Uma linha de 4 ou uma linha de o mais 3? importante do que isso é ele definir uma e levá-la avante da forma, por exemplo, como outros selecionadores o fazem. O que eu peço é que em 2026, no Mundial, eu saiba, quando Portugal começar o Mundial, eu, enquanto adepto da seleção, diga, eu acho que sei como é que Portugal vai jogar. Não é que chegue a uma grande competição e estejamos os 3 aqui a discutir e cada um de nós diga uma coisa. É que Espanha já é 4-3-3 desde sempre, mudam os jogadores, mudam as características, muda o próprio jogo da Espanha, joga completamente diferente do 4-3-3 mais antigo, e Espanha joga sempre assim, tem uma identidade, não mudou nada, e eu imagino que, eu não acompanhei propriamente mudou jogos... alguma coisa. Eu não acompanhei propriamente jogos de Espanha desde a qualificação. Mudou bastante em termos do tipo de jogo. Não mudou Mas em termos da estrutura tática, é exatamente a mesma. Mas o tipo de jogo mudou um bocado. Só o mais facto de vertical, jogares muito Lamine mais Yamal agressivo, e Nico Williams muito mais... muda o jogo todo. O jogo parte-se mais rápido, as situações quebram-se mais rápido, não interessa. Pronto, mas é o mesmo esquema. Agora, o Roberto Martínez deu-te mesmo algo completamente novo. E aquela dinâmica de 3 centrais, de 3 laterais enfiados naquele esquema, no primeiro jogo do Euro. E aquilo que eu já aqui referi, que eu acho que isso é muito, para mim é muito importante, enquanto português, já nem estou a falar como jornalista, é como português que gosta de ver a seleção jogar, eu acho que os espanhóis devem ter um orgulho muito grande, independentemente se vão ganhar ou se não vão ganhar o europeu, na forma como a Espanha joga. E nós não conseguimos ter esse orgulho. É uma mentira dizermos isso. Não temos orgulho em ver Portugal jogar desta maneira. É verdade. E isso não tem a ver com perder ou ganhar. Perder ou ganhar é outra coisa. Podes ganhar a jogar mal, podes perder a jogar bem. Eu acredito que se jogares bem tens mais probabilidades de ganhar. Mas nem é por ganhar ou perder, porque isso é outra coisa. É o jogo que nós fazemos. Não sinto nada, um orgulho grande de ver Portugal jogar. Eu acho que os espanhóis devem estar a sentir um orgulho muito grande, e nós estamos a gravar isto no dia em que a Espanha eliminou a França, e até num jogo em que depois na segunda parte, eu estava a ver o jogo convosco e acho que na segunda parte a França estava a justificar, marcar o gol e empatar e levar o jogo para prolongamento. Portanto, para vocês verem, estou aqui mesmo de espírito aberto e a dizer aquilo que penso e não estou... o que é, e a dizer o que é. Mas... Independentemente disso, acho que os espanhóis têm um orgulho muito grande e devem estar a sentir um orgulho muito grande de ver a seleção deles, o país deles, jogar aquele futebol. Se tivessem que vocês os dois, se tivessem que vocês os dois me dizer algumas características da forma como joga Portugal, o que é que enumeravam? Eu não sei. Isso é que me chateia. Eu sei algumas características da forma como joga a Espanha. E acho que Portugal tem uma coisa. Eu não consigo enumerar Eu noto no jogo de Portugal, para além daquilo que é tudo que condiciona a presença do Cristiano Ronaldo, já aqui falámos, não vou voltar a esse tema, mas para além disso, de eu perceber que a presença dele condiciona todos os outros pela negativa, todos os outros de Portugal, ou quase todos os outros jogadores pela negativa, para além disso, eu acho que a seleção portuguesa tem mais receio de perder do que vontade de ganhar. Tem receio do jogo. Porque tu não podes ter... Tu estás a fazer uma coisa, os jogadores estão a fazer uma coisa que adoram. Não é uma profissão que tu fazes... Que eles não estavam divertidos? É isso? Sim, eu sinto que os jogadores portugueses, já há muito tempo, os jogadores portugueses não desfrutam do jogo. E nós temos jogadores com uma qualidade incrível para desfrutarem do jogo. O Rafael Leão é até dos que desfrutam um bocado mais porque ele não Porque é um jogador que pega na bola e faz o jogo dele. O Rafael Leão faz um jogo um bocadinho à parte do jogo dele. Mentalmente ele está noutro. É o jogo dele, Ele acaba por na montanha russa dele, acaba por se divertir sempre um bocadinho. Eu acho isso. Mas
Mas mais, pronto, eu concordo com isso, acho que a felicidade no jogo é uma coisa importantíssima e sinto isso na Espanha. Quando vejo a Espanha, sinto que os jogadores gostam daquilo que estão a desfrutar do que estão a fazer. Até porque também tem outra coisa, que é tem dois Rafael Leões, dois Rafaéis Leões, sim, um de cada lado, não é? Eles também jogam cada um o seu jogo, um bocadinho. E um com 16 anos. E então parece que dá mais para parecer isso. É um leãozinho. Sim, dá mais para parecer isso. Mas eu olho para a Espanha e digo assim, 2 laterais que se envolvem ponderadamente, quase sempre, um de cada vez, uma outra vez em conjunto, mas nem sempre. Um com um nome incrível. Exatamente, um com um nome incrível e o outro é o Cucurella. Estou a brincar. Mas controla-se um bocadinho mais. Um tipo que se chama Cucurella, não te ia escrever isso. Um tipo que se chama Cucurella tem que ser um grande jogador, tem que ser um jogador de futebol, ou então tem que ser um pintor, não é? Ou um escultor. Sim. Uma pessoa que nasce com o nome de Cucurella Não pode tem ter que fazer normal. qualquer coisa ligada. Isso é como não há advogados, imagina, se tu pensares comigo, não há nenhum advogado que se chame Jorge Também Azevedo. podia ser toureiro, não é? Cucurella. Sim. Não há nenhum advogado que se chame Jorge Azevedo. Se encontrarem um Sim, advogado tem de que ser Jorge um Azevedo nome- ou Bruno Silva, mostrem-me. Não há. Sim, tem que ser um nome sempre, É o Albuquerque. o Albuquerque da Sim. Pacheco de Albuquerque. Tem sempre, é sempre uma coisa muito, muito nunca Cucurella há. é um nome muito engraçado. Não há Deve Carlos haver- Freire, advogado Carlos. Mas há coisas, claro que nós partimos sempre daquilo que eles foram para o nome e não ao contrário, não é? Nós sim. não partimos do nome sem saber qual era. Mas um jogador que nasce, que se chama Pelé, Pois. tem que ser um craque, um jogador que se chama Maradona. Maradona é assim um nome redondinho, não é? Sim, Parece que sim. tem Maradona. Maradona tem que ser Maradona foi um feio. craque, um dos melhores jogadores da história. Um tipo que se chama Maradona Parece tem que, uma ser musiquinha. tem que ser um dos melhores O próprio jogadores da nome história é do uma futebol. musiquinha, não é? Está muito perto de uma cantora da rainha, de uma das rainhas. Até do pop, Eusébio. não é? O nome Eusébio significa potência, significa força, significa... Encaixa na figura. Encaixa na figura. Pelé sim. encaixa na figura, Sim. Maradona encaixa na figura. É muito engraçado Sei que- pensarmos Até Ronaldo. Ronaldo encaixa na figura do nosso. E onde Cristiano Cruyff Ronaldo. encaixa na figura. Cruyff. É isso? Mas Ronaldo, atenção, Ronaldo já é um nome dado por causa de Ronaldo. Não. Derivada Ronald Koeman, presidente dos Estados Unidos na altura. É? Ronald Koeman, desculpa. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ronald Koeman. Mas o Ronaldo Koeman, por Ronald exemplo, Reagan. o Ronaldo Koeman já teve a presidente dos Estados Unidos, só que o nome era Donald Trump. São muito parecidos. O cabelo é muito parecido. Não, mas por Mas acaso, a mãe do Louro já disse isso, que ela gostava do nome Cristiano. Aliás, acho que era o pai que queria Cristiano e a mãe gostava muito do nome Ronaldo por causa do presidente dos Estados Unidos, que era Ronald Reagan. Sim, e não era, e não não deixaram, era Ronald e não Koeman, deixaram como eu estava a registar dizer. sem o O, não é? Deixaram registrar Ronaldo. Pois está. Não, ou então a dona, estou a imaginar a dona de Lousa a chegar lá. Sei lá, é Ronaldo. É aquele obdado, o Ronaldo. Disse com E e eles com E não dá. Ronaldo? Não dá para ser Ronaldo. E, Não, tem que ser as linhas douradas do futebol puseram o Ronaldo, ainda por cima de uma linha de sucessão, Ronaldo Fenómeno, Ronaldinho Gaúcho e o nosso Cristiano Ronaldo. É impressionante. Olha, um jogador que me encanta, Ronaldinho Gaúcho. Eu sou fã desse tipo de jogador que podia ter sido mais do que aquilo que foi. São os que sabem a pouco, não é? Ronaldinho Gaúcho é um caso, um português que também tem relação com isso, que é parecido com o que estamos a falar, que é Ricardo Quaresma. O Quaresma, sim. Quaresma é um jogador que eu Já fez adorei coisas ver jogar, absurdas. mas eu tenho... Todos nós temos a noção que o Quaresma podia ter sido mais ainda, não é? Claro que sim. Já foi, e Ronaldinho Gaúcho, jogadores que atingiram patamares elevados, Ronaldinho Gaúcho e demais, atingiram patamares muito elevados, mas nós ficamos sempre, mas se fosse outro grau de profissionalismo, se calhar ainda podia ter sido maior. Dá-me a entender que o Sabes qual é Quaresma um tentou padrão, é? sempre. Eu acho que o Quaresma tentou sempre, mas depois houve ali alguns fatores até mentais que não jogaram junto com Não, ele. craque. E eu acho que o Ronaldinho Gaúcho foi outra perspectiva. Foi o já chega. Ganhou a Liga dos Campeões, foi campeão espanhol, Barcelona, figura de Barcelona. Eles não jogam mais Ganhou, do que 5 quando anos. ele ganha a ou bola 10, de ouro, eles só jogam, quando ele ganha a bola de ouro, ele ele diz: jogar há 15 anos. Achas "Tá que eles vão feito." jogar 15 anos? Depois vou todo lixado da coluna. Que é que vou agora dançar? Como é que eles dançam um samba depois e comem a picanha e metem lá na churrasqueira todos lixados da coluna e dos joelhos? Eles têm que estar bem para fazer isso ainda. Mas olha que o Pepe não pensa assim. Pois não, mas não é bem, é um brasileiro aportuguesado. Se ele tivesse Até jogado no na seleção sotaque. do Brasil, Até no posso sotaque. garantir que se o Pepe fosse da seleção do Brasil, já não jogava. Eu digo isto e acho mesmo verdade. Se o Pepe fosse da seleção do Brasil, talvez já não jogasse. Mas- Com aquela convivência. Isso tem a ver com o sotaque. Aquilo é Não, o obrigado. sotaque. Quando Mas vês um brasileiro não a dizer jogava na gente, seleção do Brasil ou Já não jogava ou já não futebol. jogava futebol? Já estava estava lá no. Já estava na Série C do Brasileirão. Não é na Série C, eles já conseguem jogar uns anitos na Série B e na Série A ainda, que eles arranjam lá umas coisas. Mas era isso que ele estava a fazer. E eu acho que há aqui um padrão engraçado. Mas este europeu do Pepe,
com a idade dele, É algo que não é humano sequer. tiro o meu chapéu. Claro, eu dizia isto Não é humano o sequer. Pepe, É que nós quando eu estava a dizer, eu estava a dizer isso há bocado. Nós quando falamos do Pepe, não É estamos a falar do absolutamente incrível. Pepe tendo 41 anos. Nós estamos a falar do Pepe enquanto jogador de futebol. Ele podia ter 30 e nós estávamos aqui a falar bem dele na mesma com as mesmas mas exibições. atenção, eu com muito respeito pelo meu pai, eu lembro como é que o meu pai estava com 41 anos. Com muito respeito por ele, foi um homem atleta, praticou artes marciais, já tinha. Uma Já barriguinha. estava. E ainda treinava. O meu pai ainda estava a treinava. avaliar rótulos de vinho tinto com 41 anos, não estava a correr com aquela força, com aquela galga atrás do Torramo. O meu pai, se visse o Torramo a passar com a velocidade, é que ele ainda passou por e dizia: cima- está bem, moço, vai lá o que Pepe, é. É que ainda por cima massacram o Pepe no jogo contra a França, Pepe, porque entra o Dembélé ao intervalo, entra o Thuram depois, para cima dele, e ele mesmo assim consegue E segurar. jogos muito perto, porque eu acho que a principal dificuldade que o Pepe tem atualmente, para além da idade que ele tem e de jogar a este nível com esta idade que já por si só é incrível, é recuperar de um jogo para outro jogo. Portanto, com esta idade é mais difícil. E aqui mais ainda porque tem jogos de 3 em 3 dias. Ou E de 4. 120 minutos que ele tinha feito. Claro. E aí, com esta idade, isso foi o que mais me surpreendeu, a capacidade que ele teve, porque eu tinha muitas dúvidas que ele conseguisse recuperar de um jogo para outro. E ele Impressionante. Só mostrou que é possível. para não me esquecer de uma coisa que eu ia dizer, que eu acho que há um padrão nesse tipo de jogadores. Mas eu acho que o Pepe é um case study. É algo- algo para ser estudado. É que não dá para óbvio, explicar. É aqueles em. Aquele jogador Não sei mais quantos, velho de mas- sempre e jogou e era titular e não há nenhum português que dissesse não, o pai ele já não dá. Dá, porque ele está fresco, nem o mal Sim, passa. sim. Ele vai parar quando? Ele vai Eu parar até te digo, eu quando? não sei se é muito boa ideia esta decisão que eu percebo a idade dele e a decisão que agora esta administração do Porto tomou e o Vítor Bruno como novo treinador do Futebol Clube do Porto do Pepe não fazer mais. Eu acho que o Pepe não pode ser, tu não podes, o que eu acho que deveria acontecer é tu não podes colocar o Pepe como o chefe absoluto da tua defesa, o xerife da tua defesa, que te vai fazer a época toda, que te vai fazer 90% dos jogos. Já não pode ser isso. Mas não sei se não seria ainda útil, até no balneário Claro que sim. do Porto, Mas eu acho que foi uma questão se de- não seria útil Eu a acho que foi uma presença questão do de Pepe. orçamental. Eu acho que foi uma questão de que é muito dinheiro para essa função. Sim. Eu acho que foi isso. Foi do género. Eu também acho que sim. É Acho que a origem é demasiado, financeira. é demasiado dinheiro para. Até como eu também acho que E pode não haver seria algum possível impacto falar com o financeiro Pois, na se a decisão origem do- é financeira, a culpa é do Pepe. Mas não seria possível falar com o Pepe. Não é do Pepe, ele pode simplesmente ter decidido que quer continuar a ganhar dinheiro. Pode. Ele não tem culpa. É legítimo. Não, mas- Ele tem 41 anos, ele pode achar, eu vou jogar mais 2 É culpa dele na e mesma. vou jogar a ganhar É a decisão dele. 4 É uma milhões decisão, de rojões de euros. a palavra não é culpa- É uma decisão do Ah, não, Pepe. é uma uma decisão decisão, do sim, não é Pronto. culpa. Ok, Ok. muda a palavra culpa para Pronto, substitui não, isso já por concordo. decisão. Isso já concordo. É decisão do Isso Pepe, é uma decisão do Pepe, não sim. ficar no Porto, digamos assim. Outra decisão que ele poderia tomar é, falando com ele, não sei se estas conversas existiram ou não, se ele estaria disponível para baixar o salário e jogar mais uma época no Futebol Clube do Porto. Ou se ele prefere ir para um Eldorado e fazer mais uma, como ele disse, mais uma ou duas épocas e ganhar ainda mais uns... O próximo caminho, o Uns próximo milhões. Bilhões de capítulo. regiões, não é? Claro. Eu costumo dizer- quando é esses valores, eu gosto de dizer bilhões de regiões porque não sabemos bem qual é a quantia. Eu não sei, nós não sabemos- sabemos também que conversas é que existiram. Pois. Eu acho isso. E acho que. Agora, que eu acho que o Pepe, bem enquadrado, como eu disse, já não como o jogador que vai fazer 90% dos jogos a titular, mas bem enquadrado para alguns jogos, ainda podia ser útil. Mais uma época, que é uma coisa incrível, que terminaria no Porto com 42 anos, mas fazendo alguns jogos. Ele ainda fez bem, ele ainda fez jogos de Champions muito bons. Pois fez. Estamos a falar de jogos de Champions, jogos de clássicos. Mas quanto é que dará para. Com 8 mil euros dá para quanto? Quanto tempo dá para o Pepe? Ora, ele tem Quanto dificuldade. tempo por exemplo, dá para o Pepe? nós, jogar? nós vimos, por exemplo, quando ele apanha um jogador como o Vitório Jóqueres, sente dificuldade, mas isso, outros jogadores, Otamendi também sente Pois é, o que eu ia dificuldade. dizer. Mas aí. Não é exclusivo dele. Mas quando é essa situação do Vítor Jóqueres, eu acho que ele não estava na sua plenitude física durante a época. Foi um período da época em que ele teve ali meio. Não, e o Pepe aparece muito bem agora no Euro porque ele próprio disse: eu preparei-me para o Euro. Ou seja, ele fez uma gestão física ao longo da época, porque ele sabe que tem um campeonato da Europa no fim e vai chegar ali a topo físico. Eu não sei até que ponto Mas estes muitos, últimos jogos que ele joga mas no muitos Porto- centrais jovens, claro que não têm a qualidade individual do Pepe ou do Otamendi. Não têm essa experiência, mas muitos centrais com 20 e tal anos sentiram dificuldades com Jóqueres. Não foi só o Pepe. Toda a gente Toda a sente. gente sentiu. Eu acho que os Por alguma razão ele os faz laterais 29 golos no sentiam, os laterais campeonato. sentiam, toda a gente sentia. Olha, Mas, vamos. Diz. não, só para dizer que eu não sei até que ponto aqueles últimos jogos em que o Pepe já não joga no Futebol Clube de Porto
sabendo nós que em princípio acho estranho ele não estar bem fisicamente, porque depois aparece-me este nível fisicamente no europeu, não sei até que ponto não poderia já estar essa decisão tomada nessa altura e ter sido decidido, não, por ambas as partes, por ambas as partes em que como ele não ia ficar, pá, não sei até que Isso ponto. não acredito. Pá, não sei. Não acredito que Sérgio Conceição, se tivesse Pepe em boas condições, que abdicasse Não dele. sei. Conhecendo Sérgio Conceição, conhecendo Mas também pode ter sido Pepe o próprio jogador. e o profissionalismo de Pepe eu não quero acreditar, e o que mas... Pepe gosta do Futebol Clube do Porto, não acredito que Pepe fizesse isso. Portanto, isso não... Pois, eu quero acreditar que não, mas às vezes eu estou só aqui também a criar um bocado de especulação, que é para ver se a malta depois ter uma thumbnail ou uma cena assim. Vamos agora às escolhas rápidas. Só antes disso, dizer muito rapidamente que temos também a decorrer no Patreon, em patreon.com/Feira dos Três. Temos uma coisa chamada Feira das Previsões, onde 24 figuras públicas se juntaram para mandar bitites num formato exatamente igual ao Euro. Muitos foram eliminados pelo caminho. Uns em segundo dos grupos, outros em primeiro, outros como melhores terceiros, oitavos de final, quartos de final, estamos nas meias finais. Temos neste momento este quadro e podem acompanhar tudo aqui no Patreon, em patreon.com/Feira dos Três. Meus amigos, vamos agora a escolhas rápidas, muito rapidamente. Estamos a falar do jogo da França, mais uma vez. Escolhas rápidas. MVP da partida. Do Portugal-França? Portugal-França. Portugal ou França? Sim. Da partida. O MVP da partida. Eu acho que é entre... Eu posso começar, só porque já tinha isso aqui definido. É entre dois jogadores, eu vou dizer um de cada equipa. De Portugal, acho que foi o Pepe. Fez uma excelente exibição mais uma vez. Poderia dizer entre o Pepe e o Nuno Mendes. Acho que seria justo. Eu para o próprio Rafael Leão. Podiam entrar, mas eu escolhi o Pepe. E da França escolhi Ousmane Dembélé, que acho que depois no cômputo geral foi o jogador que fez mais diferença no jogo todo. Sim. Entrou e acho que até foi-lhe atribuído o prémio de MVP pela UEFA e acho justo, jogou durante o tempo que jogou, criou muitas dificuldades, foi um jogador muito difícil de lidar e eu escolhi do lado francês também escolho Dembélé e do lado português escolho Nuno Mendes. Pois, já estamos todos mais ou menos de acordo. Só foi pena o Nuno Mendes ter tido no pé direito, que não é o pé dominante dele, aos 119 minutos a chave para fechar o jogo. Flop do jogo, na vossa opinião? Queres que comece outra vez? Sim, pode ser. Enquanto estamos a ver. O primeiro que se lembra pode falar. É Mbappé. Primeiro a decidir. Mbappé como flop do jogo, sim, talvez. Sim. E talvez tenha sido mesmo da máscara, porque hoje o gajo já tem mais ladino. E ele fartava-se de falar hoje teve mais lestre. Ele fartava-se de falar da máscara. Até houve uma questão que falou-se também no Feira dos Três, falamos sobre o jogo, por alto, que havia notícias que por facto de ele estar com o nariz assim, ele próprio não tem conseguido dormir. E então não é só... há também uma falta de descanso. Juntava também valor. Mbappé e Ronaldo também. E Antoine, até podemos colocar o Antoine Griezmann. E eu ia para o Ronaldo porque acho que foi mesmo foi o último jogo de Portugal neste Euro e foi quase o resumo de todos os jogos de Portugal este Euro, apesar de ter jogado melhor. O Ronaldo, houve ali alguns momentos, alguns movimentos, alguns lances em que tu percebes que um Ronaldo há 5 anos conseguia resolver aquilo de outra maneira e o Ronaldo de agora não sei a idade, mas eu colocava o Ronaldo como flop do jogo. Mas isso não é bem um flop, isso é se calhar o jogador que teve menos bem. Flop era tu esperares outra coisa do gajo e ele não ter cumprido. Sabes que o Mbappé é mais flop do que o Ronaldo. Eu concordo, só para não dizer Mbappé seremos todos o mesmo. Nessa perspectiva estou de acordo. Sim, mas só para não dizermos todos o mesmo. Nessa perspectiva sim, estou de acordo. Deixem-me também jogar isto de modo a não escolhermos sempre os três, porque nós estamos super... Que isto é teu. Sim, agora, como eu sei que muita gente espera muita coisa de Ronaldo, ainda hoje espera muita coisa de Ronaldo, e que o Ronaldo já não dá. Eu estava à espera do golinho dele. Nessa perspectiva, para essas pessoas, eu acho que ele foi um flop. É isso, eu estava à espera do golito dele. Todos os jogos que vinham, eu acho que o Ronaldo vai molhar a sopa. Isso pode acontecer, mas se colocares lá o Nuno Gomes também pode acontecer. Claro que sim. O de agora? O de agora. O Nuno Gomes, se puseres lá o Nuno Gomes, estou a caricaturar um bocadinho, sim. Mas se puseres lá um ponta de lança que tenha esse instinto goleador, Pauleta. É capaz, se a bola cair ali, é capaz de ainda conseguir fazer. O Sapinto. Ou o Ricardo Sapinto. Está sempre eu não estou a dizer que o Ronaldo não vai fazer golos ainda. Claro. Ele está muito perto até dos 900 golos. E ele fez 50, não é? Ele fez 50 nesta época desportiva. Chegará. Apesar de ter sido... Aos 1000, já tenho alguma dúvida que chegue, mas aos 900 golos vai chegar. Apesar de ter sido faltam o quê? 20 golos? 30 golos? Não, faltam muito poucos. Menos do que 20? Muito menos. Faltam para aí, não tenho agora aqui os números, mas faltam para aí 5, 6, 7 golos para para os 900? Para os 900. É tão pouco, ok, então vai. E eu acho que ele, apesar de ele ter jogado na Distrital dos Ricos, não é?
que eu costumo chamar a Liga da Arábia, aquilo é distrital dos ricos. Apesar de ele ter jogado lá, marcou 50 golos. Pá, Que é um campeonato que eu, por continua a ser muitas números. estrelas que aquilo tenha, não tenho vontade nenhuma de ver um jogo Da Arábia Saudita. do Almeirim contra o Alpiarça. Não tenho, Com muito respeito que tens pelo Almeirinho e pelo Alpiarça, sim, não é? não tenho Fica vontade sempre nenhuma bem de dizer. ver aquilo. O Palmeiras contra o Alface. Sim. Por muitas estrelas que estejam lá, por muitos jogadores que eles contratem, nós não, eu pelo menos, não tenho vontade de seguir aqueles campeonatos. Olha, última escolha rápida, mais uma vez sobre o Portugal-França. Escolhe um jogador da França para jogar na equipa portuguesa e porquê? Se pudesses, nós vamos sempre a qualquer jogo escolher um jogador adversário para jogar na nossa. Tens de És tirar obrigado, és obrigado. Tens de tirar um Sou nosso obrigado e encaixar um a colocar jogador um- da a França. escolher um jogador da seleção francesa para jogar na nossa. Para já este é o exercício mais fácil. Nós já tivemos que fazer isso com a Eslovénia, sendo-te um privilegiado. Sim. É mais fácil fazer isto com o jogo da França do que com a Eslovénia. Eu acho que apesar de tudo, tirava Cristiano Ronaldo e punha Mbappé. Como é que seria Portugal? Mas o Mbappé também teve furos abaixo, apesar de... Agora o Mbappé não, lá está, também não é este Mbappé. O Mbappé Não é um Mbappé que foi dono de um clube durante 2 anos, não é? É outro. Depois, talvez, é difícil para mim, mas talvez escolhesse Ousmane Dembélé e Olha, tirava Bernardo Silva. eu ia para aí, eu ia exatamente para aí. Chupa aí, por isso é que eu digo primeiro. Dembélé no lugar de Bernardo Silva. Mas ou lá está, até- outra vez, a questão de este Bernardo, não é? Que Não. se apresentou estes furos Claro, abaixo. claro, é este. É, Ou por favor. até... Porque o Bernardo Não, isso não, não estou a dizer este depois de ver, claro. Sim. Depois de ver. Depois de ver. Ou até Mbappé no lugar E é muito de relativamente Rafael Leão. E é muito relativamente àquele jogo. Porque nós temos a imagem de Rafael Leão do último jogo, que ele teve Mas melhor. não é relativamente àquele jogo. Aí é tipo no geral. Não. Pronto, ok. No geral não sei, mas Estava só aqui a lançar mais um Mas tema. porque é que tiras Rafael Leão e não tiras Ronaldo? para ser diferente. É isso, é um bocado para ser diferente de ti, mas eu concordo perfeitamente com isso. Se tu tiras Ronaldo e metes Mbappé ainda por cima fresco, era fantástico. Mas, o nosso Mas tu jogo- também não mas o tiraste nosso- Ronaldo, tu tiraste mas o nosso jogo ia ter- o Bernardo Silva para Não, meter o porque se eu Dembélé. tivesse que escolher entre essas trocas, eu preferia porque Segues mais a ganhar. não sei, a não ser que depois tivesse que fazer outra troca. Tinha que jogar com o Mbappé. Eu não sei como é que ia fazer isto. Que eu ia ter que jogar com o Mbappé, com o Francisco Conceição e com o Gonçalo Ramos. Porque eu não sei onde é que vou meter o Mbappé. O Mbappé tem que jogar no lugar do Leão. Se o Mbappé jogar na ponta lança, temos que mudar toda a nossa forma de jogar. Portanto, tendo em conta a troca mais básica e que seria mais fácil de fazer, Posicional, né? tirava o Bernardo Silva e metia o Dembélé. Jogávamos exatamente iguais, mal, mas o Dembélé podia ser que resolvesse individualmente alguma coisa. João Ricardo Pateiro, muito obrigado por estares cá. Obrigado. Em mais Foi um um gosto episódio de Feira grande. do Euro. Foi, ainda por cima tivemos lá em casa comer um Deixa-me dizer franguinho. um jogador que eu gosto imenso e que está ainda em prova e que está, na altura em que estamos aqui a gravar, está em prova, que é um jogador que aprecio imenso, que joga pelos Países Baixos, ainda chama Holanda muitas vezes, Sim. que é Gakpo. O Cody Gakpo está a fazer um europeu É um incrível. jogador que eu já gosto há muito tempo e está a fazer um E grande tem sido um aqueles bocado dois? bombeiro, e tem sido um bocado bombeiro destes Países Baixos que não tem Gosto imenso desse jogador. não tem um estilo de jogo muito apelativo, não joga bem, e o Cody Gakpo, com a Joga capacidade que ele tem, Mas ele tem lá dois gajos, o Schotten e o Reinders, acho que é assim. Espero não estar a dizer mal Acho que sim, os acho que nomes. Parece que disse nomes à sorte, não é? Eu estive aqui, tirei dois nomes, tirei de um saco. parece Não, duas sim. marcas de bicicletas. Exatamente, os Schotten e o Reinders são que têm os travões top, mas são ótimos jogadores e não têm. Eu conhecia, sabia onde é que eles jogavam e já tinha visto um ou outro momento deles, mas não conhecia Mas profundamente. aparecerem a este nível. Opa, e realmente eu acredito que eles estejam a ser para os Países Baixos aquilo que o nosso Adriano Silva e o João Mário foram na altura no campeonato de 2016 para os outros países. Olhavam para a nossa seleção e diziam: mas eles têm. Estão a jogar. Como é que se diz? Era como era um bocadinho como o Henrich da seleção alemã, que é um jogador que parece Pois, é um isso. bocado fora do estilo, mas é fundamental na forma de jogar Mas da eles não Alemanha. são fora, por acaso, eu acho. É o novo Ritz. É o novo Ritz. É o novo Ritz. Mas, por exemplo, o Reinders até. Acho que é Reinders. Ele até é muito elegante. Uhum. É mesmo. Eles até lhe chamam. Isto obviamente à escala, mas eles dizem que ele é tipo uma espécie de. Não quero estar aqui a dizer, eu não vou dizer o nome porque é um bocado chato de fazer estas comparações, mas que ele é um jogador muito elegante dentro da forma de jogar da Holanda, é um jogador do País Baixo, uma espécie de Iniesta da Holanda, uma coisa assim. E eu tenho um amigo, colega de profissão, camarada de profissão, que é o André Veloso, relatador também, que antes do campeonato começar apostou numa final Espanha-Inglaterra. E não está
longe. Nada, Mas apostou nada do longe. ponto de vista prático. Não apostou. Ah, só de brincadeira. Brincadeira. Está arrependido? Não Mas ter ele tido sabia uma que moedinha? ele quando viu a Inglaterra jogar daquela maneira disse, pronto, já fui, a minha aposta já não... Já Pois, vai eventualmente eu não falei com ele sobre isso. Não sei se ele A não depois... ser que a Inglaterra mas apanhe lembro- a Eslováquia, a Suíça, depois ele começou a pensar assim. não sei. Claro, É isso. lá está a Mas foi vantagem. passando pelos pingos a da vantagem, chuva. a vantagem que Portugal teve em 2016. A Inglaterra ficou do lado certo da chave. A qualificação de Portugal em 2016 durou para ir até à meia-final. Que foi uma qualificação para o europeu que nunca mais acabou. Que foi sempre para jogar a É que qualificação. Portugal passa em terceiro e sai a sorte grande. Portugal este ano passa em primeiro e vai. Quando nós começamos a ver aqui, ora bem, está deste lado, a França também, a Espanha também, Acho que a última Alemanha imagem que também, tenho do Euro 2016, já bastante tarde, estávamos a sair do Stade de France, é um jornalista francês que está a fazer um direto para a televisão francesa, não sei qual era o canal de televisão, e ele diz, assim com um ar muito abatido, lembro perfeitamente da cara dele, assim, um ar mesmo triste, ele diz, e Portugal c'est champion d'Europe avec un but d'un joueur de Lille. E eu fiquei assim a olhar para ele, eu percebi o que ele estava assim, ele, quer dizer, veio aqui um tipo que não joga no Paris Saint-Germain, não joga no Marselha, não Pois joga, é isso. joga no Lille. Perdemos contra um E gajo vem joga no Passo aqui- Ferreira. Era o mesmo que tu E estás à estraga-nos porta a do fé. estádio, nesse dia, É isso. e Portugal tinha perdido, tu dizias, Portugal perdeu com um golo De Caristeias. com um golo de um jogador do Estrela da Amadora. É isso, é a mesma Não coisa. é tipo, Estrela da Amadora não, o Lille não é o Estrela Se da bem que o Amadora. Lille é mas um- diria, é um pá, Guimarães Vitória. de lá, é Tipo, um imagina Vitória, o, sim. o André Silva O que contra eles queriam dizer é que Braga. o que eu acho que ele sentiu foi, não foi uma grande estrela que do nos futebol, não foi um dos jogadores que Portugal tem que nos estragou a festa. Foi um jogador que joga aqui em França, no Lille, que chegou aqui, pegou na bola, rematou de longe e marcou Agora o gol. pensando, se fosses, de outra forma, se fosses tu, provavelmente estarias a cantar uma balada muito triste à porta do estádio, com Sim, uma sim, paródia sim, para a sim, seleção. Sim. Sim, porque tu como tens a componente musical, tu ias estar cá fora. Ia estar cá fora, mas era Claro, tipo... uma coisa a cantar tipo- uma- O mesmo de sempre. Ainda por cima Portugal a perder, não é? O mesmo de sempre. E a malta a passar atrás e a fazer assim. Ou um Champs-Élysées, mas a chorar. Sim, Isso. Ou Champs-Élysées, mas seria talvez uma coisa desse género. Ora, foi mais um Feira do Euro, pá, espetacular. Isto tem sido um projeto que me tem dado um gosto. já vi, enorme. já está. Não é? Já vi, já está. Já vi, já está. Nós pedimos. Portugal e tu- pede Santa Maria da Feira E tu dá. deste, não. Oh, Neste mas caso, agora tens que fazer como se fosse... Já vi, já está. Portugal pede Santa Maria da Feira dá. Já vi, já está. Já vi, já está. Portugal pede a Feira dá. Santa Maria da Feira dá. 1-0 foi um golaço. opa, que coisa linda. Nem vamos dizer mais nada que senão estamos a estragar. Sigam tudo aqui no canal. Muito obrigado, João Ricardo Obrigado, Pateiro, João Miguel Costa, João Ricardo Santos. Obrigado e até à próxima.